Chegando para mais um programa TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Obrigado, Ilhéus e Itabuna, cidades pioneiras em todo o norte e nordeste do Brasil. Há 20 anos, TV por assinatura só nessas duas cidades. Obrigado, e ano que vem a gente comemora esses 20 aí redondinho, tá bom? Obrigado a você também que nos assiste pelas redes sociais. Quem não tem operadora aí no seu bairro, na sua cidade, nos assiste aí pelo YouTube, no canal TVI Oficial. Já são quase 14 mil inscritos, hein? Ative o sininho aí, participe dessa comunidade. E você pode interagir também com a gente, né? Pelo YouTube, né? No caso, e também pelo Facebook. Mas pelo YouTube é no chat. Pelo Facebook é TVI Play Live, tá certo? Lá também você assiste ao vivo, gravado, do jeito que você quiser. Nós também estamos no stream aí. Muita gente assistindo a gente pelo stream, né? Inclusive um abraço aí, Antônio Matos, em Salvador, está nos assistindo. Fico grato, Matos, pela sua audiência, hein? tviplay.com.br. Lá também você confere o Jornal à Tarde inteiramente grátis para você na íntegra. Daqui a pouquinho vai passar aí no rodapé do seu vídeo destaques de hoje do Jornal à Tarde que você pode ver no nosso stream tviplay.com.br. E o seu celular é Android? Então você baixa o nosso aplicativo. Já são mais de 15 mil pessoas, hein? TVI Play Brasil. Mais de 15 mil já baixaram aí o nosso aplicativo na loja de Android, tá bom? Então eu fico muito satisfeito e grato com essa audiência, né? E vamos trabalhar para aumentar ainda, né? Cada dia mais. Nós já tivemos aí no YouTube mais de 1,5 milhão de visualizações há pouco tempo, né? Então é uma grata satisfação para todos nós aqui que fazemos a TVI, tá bom? Olha, hoje é quarta-feira e quarta-feira aqui no programa tem um quadro PQP com a jornalista Maria Antonieta. Boné, qual o destaque para hoje? Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Vários, nacionais e locais. O nacional é muito triste a gente ver essa denúncia. Denúncia não, isso já vem se passando há muito tempo. A infiltração do PCC, dessa facção criminosa, no Congresso Nacional. Isso é uma vergonha para o Brasil. Outra coisa, aqui a nível local, no nosso chão, pertinho de nós, essa construção de praças, essa avalanche de recursos que estão sendo destinada à construção. Requalificação de praças. Um monte de dinheiro, não sei para quê, se isso é prioridade. Nós voltamos ao assunto daqui a pouco. Ok. Hoje também, quarta-feira, é dia do quadro Entenda Direito, com o advogado Abraham, que está aqui com a gente, né, e vai dizer qual o destaque de hoje, o que é que vai ser o tema de hoje no Entenda Direito para você aí do outro lado. Bom dia, Abraham. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Toné. Bom dia a você, nosso telespectador. Hoje nós vamos falar um pouco sobre casamento, união estável e regime de bens. Um tema que parece ser simples, mas é complexo, e vamos trazer informação para você e tentar esclarecer cada um desses pontos e facilitar a vida de todos. Ok. Bom, hoje aqui no programa também vamos falar sobre a educação. A gente vai conversar aqui, né, com representantes de um projeto muito interessante na educação regional. Daqui a pouquinho a gente traz esse tema aqui no programa. Vamos falar também sobre política aqui no programa de hoje, né? Estamos chegando perto aí das eleições municipais, e a gente vai comentar um pouco aqui como anda a nossa política. E vamos falar também de futebol. Hoje tem rodada aí, ontem tivemos, né, o início da rodada da Libertadores da América, e hoje vamos continuar aí com mais jogos, né, encerrando a rodada. Então a gente vai comentar aí este e outros assuntos também daqui a pouquinho. Olha, gente, tem um outro tema aqui também que a gente vai abordar aqui, inclusive nesse comentário da Maria Antonieta sobre as praças de Itabuna, hein? Tem uma incongruência muito grande, né? Uma incoerência. A gente gostaria de saber quais são os critérios para essas licitações, tá bom? Tem essa denúncia aí, que partiu inclusive de moradores aqui dos bairros da cidade, que nos indagaram, e a gente vai comentar esse assunto daqui a pouquinho aqui no programa. Mas vamos começar então com o quadro Entenda Direito e o advogado Abraham Feldman. Abraham Feldman.
Bom dia mais uma vez a você, nosso telespectador. E como eu disse anteriormente, nós vamos falar sobre casamento, união estável e os regimes de bens que existem no sistema judiciário brasileiro, no sistema jurídico brasileiro. Vamos começar pelo casamento. Existem dois tipos de casamento. O casamento civil, que é aquele onde as pessoas declaram, onde duas pessoas declaram a sua vontade de constituir uma família, de ter uma vida em comum, diante de um juiz de paz, que ao final os declara casados. O casamento ele pode ser, além do civil, que foi esse que eu falei, um casamento religioso, onde é celebrado na igreja, de acordo com a religião de cada um. O casamento religioso ele pode ter efeitos civis também. Então, mas é necessário algumas providências, como por exemplo, levar registro no cartório de registro de pessoas naturais, o RCPN, para que ele passe a ter o efeito de casamento civil. Isso é de extrema importância e no decorrer do programa eu vou falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar também sobre a união estável, que existe de duas formas. Tem a união estável formal, que é aquela que duas pessoas resolvem constituir uma família de forma mais informal, mora juntas, vamos dizer assim, ou até mesmo morando em casas separadas, mas querem aquela comunhão de vida, querem constituir a família do jeito que elas acham que deve constituir. E tem a união estável formal, que é aquela onde as pessoas celebram uma escritura pública, tá? Feita em cartório, tabelionato de notas, e ali elas dão publicidade, elas mostram para o mundo que a relação deles é uma relação estável e formalizada, tá? Cada uma dessas relações e dessas formas de união, a união estável e o casamento, tem consequências jurídicas e a gente vai falar também sobre essas consequências. Vamos falar também sobre o regime de bens, que no direito brasileiro são basicamente três: o regime da comunhão universal de bens, o regime da comunhão parcial de bens e o regime da separação de bens. A gente vai falar sobre cada um deles. Ok. Oi, Barbosa. Então vamos começar aí falando principalmente desse regime de comunhão de bens, né? Que as pessoas às vezes confundem, né? E hoje existe também um contrato, né, doutor, sobre casamento. Por exemplo, a pessoa vai se relacionar com a outra, antes mesmo de ir para o cartório, de ir para a igreja, eles celebram um contrato, né? Contrato de namoro, já tem, inclusive, já tem contrato de namoro. Né? Então, eu queria que o senhor começasse explicando logo esse aí, né? Que é o mais polêmico, né? Até agora. O de namoro. O de namoro, né? Porque já estabelece regras ali, já desde a primeira convivência, né? Namorando. Sim, sim. O contrato de namoro, ele tende a ser um contrato de união estável, tá? Tende a ser um contrato de união estável. Porém, ele antecede a união estável. Mas através desse contrato, eles já estabelecem as regras do namoro, o regime patrimonial. Ah, isso é meu, isso é seu, isso vai ser dessa maneira, isso vai ser de outra. Desde que a lei não proíba o que está sendo acordado ali, contratado entre os namorados, ele é livre para você elaborar todas as cláusulas que imagina, tá? É um contrato simples, o ideal é que ele seja com firma reconhecida, não precisa ser feito em cartório, não precisa ser público, ele é particular entre os namorados. Costuma-se evoluir do contrato de namoro para um contrato de união estável, que é feito por escritura pública, ou também através de contrato particular, ou até mesmo pelo casamento. A questão do regime de bens no namoro não é bem o ponto. É muito mais sobre como o relacionamento vai ser e de que forma vai ser tratada as despesas de cada um, se moram juntos, como vai ser um rateio de despesas, provavelmente. O contrato pode estabelecer isso tudo. É um contrato simples, tá, como eu falei, mas ele não tende a esgotar
e nem a chegar perto de um contrato de união estável, uma escritura pública de união estável, muito menos de um casamento. Ok, alguma pergunta aí, Toné, sobre esse tema? Prazo para ser considerado estável é o quê? 10 anos, 15 anos, 20 anos? Ou não existe, não tem limite, não tem esse tempo? Toné, um tempo atrás já precisou de um tempo. O sistema jurídico brasileiro evoluiu, como a sociedade evoluiu, as relações se modificaram, foi necessário também que o sistema judiciário brasileiro, o sistema jurídico brasileiro evoluísse. Qual é o momento onde as pessoas 5 começam... anos já é união estável? A união estável pode ser em um dia. É Ah, uma questão muito subjetiva. Eu quero, junto com a minha companheira, com o meu companheiro, nós decidimos que vamos formar uma unidade familiar. A partir daquele momento, eu tenho uma união estável. É a partir deste momento. Pode ser... Mas veja bem, desculpe interromper, mas sem estar oficializado, nada de cartório, nada... Só, mesmo, nós vamos ficar juntos, vamos morar juntos, 2, 3 anos já tem algum direito? Como é isso? Tem direito, no dia seguinte é o que resolve morar junto, com a intenção de constituir uma família, que é a base da sociedade. O artigo 226 da Constituição Federal diz que a base da sociedade é a família. Então, a partir do momento que você deseja constituir a sua unidade familiar com aquela pessoa, já é considerado como união estável, independentemente de contrato particular ou de escritura pública. Aí vale o que cada um dos dois, o que o casal não, os conviventes em união estável desejam para si e entre si. E isso também já tem efeitos patrimoniais, tá? Sim, é isso que eu tô já falando, tem. porque você tem 3 anos, começou a morar junto, aí não deu certo. Aí o apartamento é próprio. É de um cônjuge. Aí acabou, não vão mais dar certo, aí se separa. Tem direito ao apartamento? Vamos lá. Esse patrimônio aí fica difícil. 3 anos. Desculpa, mas é por isso, Toné, que ele falou agora aqui sobre aquele contrato de namoro. Mas se não tiver contrato, não for oficializado, é isso que eu disse. For uma coisa informal, é isso que eu tô falando, não é formalizado, não é formal. Admitindo que não tenha nenhum contrato, nenhum ajuste formal entre as partes. Nem o contrato particular e nem a escritura pública da união estável. Simplesmente 2 pessoas resolveram constituir a sua família e foram morar juntas. Ótimo, excelente. E é o que mais acontece no Brasil. Tá? É o que mais acontece. Se o imóvel era de um deles, de um dos companheiros, né, que ainda não são considerados cônjuges, o cônjuge é um instituto, é a nomenclatura dada para quem é casado. Legalmente no civil. Isso. O companheiro, que é o termo utilizado para quem vive em união estável, ele tem sim o direito patrimonial. Então vamos admitir a seguinte hipótese. O casal tem uma união estável informal, não tem contrato particular e nem escritura pública. Exatamente. Informal. Isso, quero saber. Mas juntos eles adquiriram através do seu esforço de trabalho, economizaram dinheiro, compraram um apartamento. Mas desculpe, Abra, mas aí a pessoa já tinha um patrimônio imóvel. Aí tem direitos? Não. É isso que eu quero chegar. Isso já faz parte do patrimônio anterior a essa união do companheiro. Isso. E nesse caso, na dissolução dessa união estável, como o bem já era anterior, ele é considerado um bem particular do companheiro, né, do convivente em união estável, e ele não se comunica em eventual dissolução. Fica para ele período. Ainda. Não importa o período. 3, 10, 15, não. Não importa o período. Entendi. Não importa. Ele já tinha patrimônio. Já tinha patrimônio. Tá? Esse patrimônio foi adquirido antes. Anteriormente. E tem uma outra questão. Mesmo informal, essa união. Mesmo informal. Sem ter nada formalizado. E tem uma outra questão importante também. Os bens, e inclusive imóveis, móveis, valores, direitos, que tenham sido adquiridos durante a constância dessa união estável, que, por exemplo, por herança, um dos companheiros tem recebido, ou através de uma doação, não entram também nessa divisão. Veículo? Um veículo. Porque é um bem móvel. Bem móvel, sim. Ok. Se o veículo foi adquirido durante a constância dessa união estável, sim. tá?
informal, tá? Ou formal, tanto faz. Se o valor que esse companheiro comprou esse imóvel com o valor que ele já tinha antes, esse valor se subrogou. Né? Você concorda que já é um patrimônio que ele tinha antes? Eu troquei de carro, eu tinha outro carro, comprei Você trocou, outro, ele se subroga a outro e o outro companheiro não tem direito à ameação nesse caso. Se for a compra de um carro novo, onde o esforço financeiro dos dois esteve ali presente, e aí eu não faço diferença se um ganha 100 mil e o outro 500 reais, ou até mesmo se o outro não ganha nada. E se seja união formal ou não? Não importa. Seja união formal ou não, tem direito aos 50% da ameação na dissolução da união estável. Bem móvel, imóvel, diamante, iate, seja lá o que for. Bom, tem umas perguntas chegando aqui pelo YouTube. Inclusive, daqui a pouquinho, Silas e Rafa, eu gostaria que colocasse aí no vídeo as perguntas dos telespectadores, tá? E os comentários também. Por sinal, nem sabia que o Abraham foi um grande jogador de voleibol no Rio de Janeiro. Né? Quem fala, tem uma pessoa que falou isso aqui, deixa eu ver aqui. Marcos Gomes. Marcos Vinícius, um abraço, Marcão. Lenda do voleibol. Tá dizendo aqui que você é uma lenda do voleibol carioca. Não, lenda é ele que é a lenda. Vocês jogaram lá jogamos, de forma amadora ou profissional? Não, eu joguei de forma amadora até uns 18, 19 anos. Já o Marcão foi profissional. Homem de 2,3 metros de altura, dono de uma habilidade impressionante. Eu conheci muitos jogadores de vôlei de praia. Inclusive, uma certa época, fiquei até um tempo no apartamento de um aqui, de Itabuna, que morava lá. Ali na Barata Ribeiro. Barata Ribeiro, morei lá. Morei ali na esquina, embaixo tinha uma boate, né, de striptease no prédio, logo ali na esquina. Eu não frequento esses lugares, não. Olha, tem aqui vários comentários, deixa eu ver aqui. Tem um aqui, Lende Bahia. O bruto, e se o companheiro tem união estável registrada e o companheiro vem fazendo manutenção e conservação do patrimônio, ele não tem direito a nada? E o que ele, ou ela, no caso, investiu naquele imóvel? Você entendeu aí a pergunta? Um pouquinho grande. Entendi sim. A manutenção da casa, da família, é uma obrigação dos dois. Tá? É uma obrigação dos dois. Eventuais benfeitorias feitas que venham a crescer o valor do imóvel, pode sim ser considerado como um bem comum, eis que gerou riqueza para aquele casal, um acréscimo patrimonial e pode ser objeto de meação. Mas já é uma questão um pouco mais complexa, não é tão simples. Tem que ser provada, notinha fiscal, guardar tudo que tenha relativo a isso. É uma questão um pouco complexa, mas pode sim. Em tese, pode sim. Ok. Fabrícia Santini, muito interessante ela fala aqui. Sara Santos, diz que está acompanhando com a pipoquinha. Marcos Gomes, já falei. Tem aqui Lúcia Ramosa, bom esclarecimento. Tiago Carvalho, bom dia, doutor Abraham. Bom dia. Qual a diferença entre união estável e namoro? O namoro, ele se caracteriza por uma... No namoro, as duas pessoas, os namorados, eles têm vontade de se relacionar e não de ter uma vida em comum. A diferença básica é essa. Eu quero namorar com você. Né? Não é que eu não queira nada sério, mas eu só quero namoro. Na união estável, as pessoas têm o propósito de ter uma vida em comum. A principal diferença é essa. Olha, quero ter uma vida em comum com você e vamos constituir nosso patrimônio, nós somos a nossa entidade familiar, podemos ter filhos e, enfim, é o desejo individual e dos dois, das pessoas em ter a comunhão de vida. Essa é a grande diferença. Outra pergunta aqui, o contrato de namoro tem validade jurídica? Tem sim, tem validade jurídica, é um contrato. Assim como o casamento, não se enganem, tá? O casamento também é um contrato. Por isso que tem as testemunhas, né? O casamento é um contrato, o contrato de namoro é um contrato também.
o contrato de união estável, quando não for escritura pública, é um contrato também, é tratado, a lei, apesar de tratar de um assunto que é o direito de família e amplamente regulado pela lei, ele também faz parte do direito contratual. Elias Darian, né? Darian. É Darian, né? Ele dá bom dia aqui. Bom dia, Abraão. Bom dia, Elias. Tá dando bom dia para você. Bom dia, meu amigo Elias. Prazer tê-lo aqui conosco. Silvana Tapioca Bastos. Bom dia, presidente. Agora no nosso campeão de vôlei. Ele dá risadas. Sara Santos. Bom dia, minha Silvana. Sara Santos pergunta aqui: se na separação o ex quiser participação daquilo que foi conquistado depois da separação, ele terá direito no ato da dissolução? Não. A dissolução da união estável, assim como também do casamento, tá? Qual é o momento? Existe assim um mito, né? Um saber geral que é equivocado. Precisa de 2 anos separados, 1 ano, 6 meses, não tem nada disso. O momento que o casamento ele passa a deixar de existir de fato é quando um não quer mais viver com o outro. A mesma coisa na união estável. Então, se eu hoje resolvo sair de casa, não preciso esperar 2 anos. Então, eu não, que eu não vou me separar da minha esposa jamais. Né? Aquela mulher é uma santa, uma mulher maravilhosa. Um beijo para você. Se naquele momento eu deixo de querer ter a comunhão de vida com aquela pessoa, não faz sentido eu participar nos bens que ela venha adquirir depois disso. Sentido nenhum. Então, o momento é quando o casal, não só o casal, né? Um deles resolve não mais participar daquela comunhão de vida. Esse é o termo, esse é o ponto exato. A partir dali ela passa a não ter mais os direitos patrimoniais dali para frente, do que ocorrer depois da separação. Depois da separação. Que pode, inclusive, não ser uma separação. Podem continuar morando junto. Quer saber? Você dorme no seu quarto, eu durmo no meu, então a gente dorme na mesma cama, mas está separado. Aí já é a separação de corpos, né? É separação de corpos. Dentro da mesma residência. Mas que é extremamente comum também. As pessoas se separam, mas continuam, às vezes, dormindo na mesma cama. Sim, mas tem até outra coisa. Deixa eu interromper aí o papo de vocês. Tem outra coisa, outro aspecto também. Hoje em dia tem uns casamentos modernos, umas uniões estáveis, diferenciadas. A pessoa mora num lugar, cada qual tem sua casa, o outro mas tem uma união estável. E aí, funciona como? Funciona normalmente. O que importa mesmo que mora em outra casa? Mesmo que mora em outro estado. O que importa é o que está dentro do coração das pessoas. É um critério subjetivo. É o sentimento. Eu quero ter uma vida com você. Mas não quero morar sob o mesmo teto. Não quero morar certo com você. Não quero morar com você porque a gente briga demais morando junto. Vou morar no meu apartamento e você no seu. No seu. Mas o que vale... O direito é o mesmo. Mesma coisa, não muda nada. Mas vai precisar de testemunha, alguma coisa para falar que... Eventualmente, né? No caso de uma disputa, infelizmente, as pessoas que juram amor, né? Não vamos brigar, não vamos... Quando separar vai ser na boa. Ao final, é muito comum que tenha discussões, principalmente patrimoniais. Hoje em dia já existe muito isso, né, Abraão? Esse tipo de casamento de união. Cada qual mora em sua casa. Existe, sim, isso vem crescendo. Mas não muda a questão dos direitos. Não muda, não altera nada. Porque a pessoa hoje tem meio de provar que nem testemunha às vezes precisa, né? Porque você pode provar através de celular. Só andam juntos, são né? várias formas de prova, né? Dorme uma noite na casa de um, outro na casa do outro. Né? Exatamente. Isso não desfigura nem o casamento e nem a união estável. Isso não desfigura em nada esses dois institutos. Agora, só para confirmar essa hipótese aqui que eu quero perguntar agora. Você já falou sobre isso, mas é bom enfatizar um pouco de outra maneira, né, para que as pessoas entendam. Uma pessoa está namorando com outra porque na instituição sociedade existe o namoro, o noivado e o casamento, né? Certo. Então um jovem começa a namorar com a moça, fica 10 anos. Aí depois vai ficar noivo, né? E com, digamos, 1 mês depois de noivado, ou 3 meses, separa. O que é que essa noiva tem direito? Ela não viveu na mesma casa, eram namorados, né? Mas tinham um relacionamento intenso e ficaram 10 anos.
ela tem direito a alguma coisa, os bens desse rapaz, durante esse período? Barbosa, a princípio, não. A intenção deles não era a união estável e nem o casamento. Era a só intenção namorar. deles era o namoro. O namoro não gera direitos patrimoniais. A não ser que do contrato eles tenham... Ó, a gente vai ter direito patrimonial sim, mesmo no nosso caso de namoro. Mas aí ninguém faz isso, não, né? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Justamente Eu o nunca vi. contrato é para fazer o contrário, Exato, né? mas cada um se proteger. Cada um se proteger, Cada um se né? proteger. Uma questão importante aqui que eu gostaria de falar para o nosso telespectador é sobre a união estável. Quando na união estável, informal, o companheiro não tem os direitos previdenciários que a lei previdenciária prevê. Então, é necessário para que ela, eventualmente, as pessoas morrem, né? Então, um dos conviventes lá, um dos companheiros veio a falecer. O que sobreviveu, ele tem direito previdenciário, mas não A pensão, o senhor fala? Pensão, eu exatamente. quero abordar isso também. Mas ele não tem esse direito de plano. Ele tem que entrar na justiça com uma ação para que tenha aquele relacionamento, aquela união estável declarada por sentença judicial. Existe uma forma também de não precisar disso, mas isso eu não vou falar aqui não, que é um tema mais complexo. Então tem que entrar na justiça pedindo reconhecimento da união estável, a declaração do juiz de que eles viviam numa união estável, para que o INSS, a partir daí, olha, então beleza, você tem o direito à pensão. E é um processo que leva às vezes anos. E a pessoa, o cônjuge, o companheiro sobrevivente, às vezes passa um aperto financeiro enorme. Então você que tem uma união estável informal, vale a pena formalizar, porque o seu companheiro, a sua companheira tem exatamente os mesmos direitos. Você só vai facilitar a vida dele ou a vida dela. Eu pensei que eu ia Não fugir muda desse nada. tema. Não, mas não muda nada. Mas eu queria abordar esse tema. Por Vamos exemplo, lá. tem uma união estável, tinha um casamento legal. Se separaram, mas não formalmente. Estão separados. Ele foi morar com outra pessoa. Certo. Já tem uns 6, 7 anos, quase 10 anos. Só que ela entrou na justiça, a mulher mesmo, legal, e conseguiu uma pensão. Metade da pensão dele é dela, da mulher. Só que eles não formalizaram a separação. Ela continua sendo mulher dele. E a outra, ele morrendo, essa pensão fica toda com a mulher ou também a outra tem direito? Não sei se você me entendeu. Entendi. Ele tem duas mulheres no caso. Ele tem de duas. Não, ele tem mas uma. ele não é separado. Uma ele foi divorciado, ele mas está ele não tá separado. divorciado, não tá. Não, eu sei. Legalmente Ele não se tá. separou, ele não vive mais com ela, Não ele vive com mais outra. vive com outra. Isso. A união estável com outra pessoa, ele se separou daquela lá, mas não formalizou o divórcio. Tá? Então, ele não ela tem direito a metade da pensão dele. Quando morrer a pensão dele, volta toda para a mulher ou a outra tem direito a alguma coisa? Então, eu entendo isso ainda é um tema complexo. Tá? Isso aí. Como eu falo, o sistema jurídico ele vai se adaptando conforme as situações vão chegando para o judiciário e a sociedade mudando. Então, o sistema judiciário nosso se adapta. O que eu vejo que seria mais adequado seria que a atual convivente, a atual companheira, tivesse o direito à integralidade. Por quê? Quem vive com ele de fato é a companheira. É a companheira atual. Certo. Então, a gente precisa se ater à situação de fato. E a situação de fato embora não esteja divorciado, ele vive com outra pessoa, com a ex dele, ele não tem mais o interesse em constituir, em manter a família. Então, a meu ver, faz mais sentido que a companheira, que foi quem viveu nos últimos 10 anos, ela tenha o direito ao pensionamento. Pelo menos 50% dele, porque a outra ainda continua com a dela, com a pensão dela. A mulher mesmo, legal. Você tá falando de pensão... Peraí, eu tô falando do INSS. Não, eu tô falando de pensão já... Pensão alimentícia. Não. Pensão é benefício, vamos dizer benefício assim, de órgão federal. Tá, INSS, vamos falar do INSS. Tá. Existem decisões em diversos sentidos. Tá? Isso ainda não é um tema pacífico. O que foi pacificado é que a amante não tem direito. Tá? Já vi casos em que
o benefício previdenciário da pensão ficou exclusivamente para a companheira atual, mesmo sendo casado, tá? Porque mesmo sendo casado, e já vi casos que ficou também para a esposa, né? Porque ele ainda tem o vínculo conjugal e através de recursos... ainda tem filho do lado de cá. Com a esposa mesmo ainda tem filhos. Então se os filhos Com a tiverem mais ali... nova, a esposa mais... Não. Ah, com A a mulher anterior. mesmo legalmente casado. Então, Ainda assim, tem filhos. os filhos têm o direito deles, isso não muda. Isso aí não muda. Não muda. Você até, acho que é 21 anos, aí eu tenho que dar uma olhada que... Me parece que é são muitas 21 regras. ou até se formar, né, na faculdade, uma Até coisa assim. Ou não, acho que é casar, 21 né? anos. Ou Casar se é for pra pensão emancipado. alimentícia. Pensão alimentícia. Pensão alimentícia, 18 ou até se formar em nível superior, ou se ela tiver economia própria, e se estiver estudando. Se parar de estudar, deixa de ter o direito também. Olha, E respondi? seguro de vida. Seguro de vida. Como é que funciona isso? O seguro de vida. Por morte do... Isso. No seguro de vida, a pessoa contrata aquele seguro. Ela pode dizer exatamente para quem vai deixa. indicar quem vai receber. Exatamente. Sim. Que pode ser que pode não ter esposa, que pode não ter a companheira, que pode não ter filho, pode ser ninguém, pode ser em benefício de qualquer outra pessoa. No silêncio, se a pessoa não escolheu, a seguradora vai pagar como se fosse uma herança. Como se fosse, porque não é herança seguro de vida, é uma indenização pela morte do titular, do segurado. E aí ele vai obedecer à sucessão hereditária. 50% para a esposa ou para convivente em união estável, ou marido, vamos falar só que a morte é do cara, não. A morte pode ser de qualquer um, né? É 50% para o cônjuge ou companheiro e o restante para os filhos, para quem for herdeiro também. Olha, as perguntas continuam chegando aqui. Vamos lá, vamos responder. O Lém de Bahia, ele ficou na dúvida aqui. Aí ele fala: bom dia, irmão. Nesse caso, a lei do concubinato perdeu o valor, casamento em papel ou convivência? Não vamos dizer que perdeu o valor, ela entrou em desuso. Porque, como eu disse, o sistema jurídico ele vai sempre evoluindo. E hoje existem teses e normas que atualizaram isso tudo, porque isso tudo sempre foi muito complicado para o judiciário. O judiciário sempre se deparou com essas questões de autoindagação, onde você ou dá direito ou suprime direitos, e quando você dá direitos em excesso para um, você tira de outros. Então isso foi atualizado. A questão específica da sua primeira pergunta, que é se tem direito quando faz a manutenção, as eventuais benfeitorias, é um assunto que é um pouquinho mais complexo, e você pode mandar depois sua pergunta para a gente. Acho que o nosso Instagram está aí, né? Se não tiver, acho que é legal colocar. Pode botar o Instagram do Abraham aí, do lado do advogado aí, bota o arroba, né, e o Instagram dele aí para o pessoal anotar. Você pode me perguntar, pode mandar uma mensagenzinha para a gente, ou para o meu celular, ou para o celular lá do escritório. Eu vou responder a sua pergunta pontualmente, tá? Combinado? Olha, Tiago Carvalho, ele fala aqui: separei há 3 anos, porém não me divorciei do cartório. Hoje vivo com outra pessoa e já adquiri outros bens com essa nova companheira. Quando for entrar com o divórcio, ela terá direito a esses bens? Tiago, excelente pergunta. A sua ex-esposa, que era a pessoa com quem você mantinha o casamento e você não convive mais com ela, ela tem direito ao patrimônio que foi constituído até o momento que vocês mantinham a relação conjugal de vocês. Dali em diante, não. Dali em diante, não. Mas essa nova vai ter direito. Essa nova... Mas mesmo que a dissolução não tenha sido formalizada, tem direito? A amante não, a nova... Então, aí volta aquela primeira questão. A vontade de estar junto e querer constituir a família. Se essa era a intenção quando essas duas pessoas vieram, ele se separou, conheceu uma outra pessoa e vieram a ter uma vida em comum,
A intenção deles era constituir uma unidade familiar, no caso dele, uma nova unidade familiar, ela passa a ter direitos patrimoniais, sim. Cauê Souza pergunta aqui, em caso de traição, perde o direito? Não, Cauê, não. Traição de quem? Da mulher, no caso. Não, de qualquer um. Qualquer parte. É quem separa, né? Que tem bens para dividir, né? Isso. Porque tanto Porque faz a vocês mulher falam como o traição, homem, né? desculpa aí, viu? Assim, um lado meio machista. Parece que é só a Inclusive, mulher que bom trai, esclare- os homens Não, é traem bom também esclarecer mais. isso também, Toné. Eu vou perguntar aqui agora para ele esclarecer, né? O homem não tem nada. É um funcionário de uma empresa, não constituiu bem nenhum, não conseguiu comprar. Mas a mulher adquiriu bens porque o trabalho dela, ela ganha mais e tal. Ela comprou carros, ela comprou casa em nome dela, né? É o contrário. Também funciona do mesmo jeito. Mesma coisa. Não faz diferença Faz nenhuma. diferença. Nenhuma. E voltando à pergunta do Cauê. Cauê, essa é uma pergunta interessante e muita gente tem a mesma dúvida. A traição não cria direitos e nem retira direitos. Ela continua com os mesmos direitos patrimoniais que tinha antes. Antigamente se precisava de um motivo para o divórcio. Ah, me traiu, era um motivo para divórcio, onde ela perdia alguns direitos. Hoje não. Embora a traição, se comprovada, ela enseja a indenização por dano moral ao traído. Não tem validade nenhuma, então? Traição, no caso? Assim, para efeito de divórcio, não, nem perda de direitos. O que existe é uma ação indenizatória onde o traído, seja ele O homem ou a mulher. homem, mulher, companheiro, esposa, casado, não casado, seja lá o que for, tem direito sim a pleitear no judiciário uma indenização pelos danos morais sofridos. Porque é uma situação complicada você ser traído. Isso afeta No mínimo, as né? É pessoas. muito No ruim para mínimo, ambas as constrangedor. partes. Sim. Bom, aproveitando esse gancho aí do Cauê, aí eu faço outra pergunta, né? Quando a pessoa abandona o lar, existe isso ainda na questão do divórcio, da separação? Isso tem algum peso ainda? A pessoa pegou as malas e foi embora. Ela tinha direito, digamos, aos bens, mas pelo fato dela ter abandonado tudo e saído de casa, ela continua tendo os mesmos direitos? Continua tendo quase os mesmos direitos. Tá? É que ela quase os pega. mesmos direitos. Primeiro ponto, a obrigação da manutenção do lar da família e da vida da família é do casal. Então, um deles deixou de contribuir, ele abandonou o lar. Ele tem direitos patrimoniais, sim, tá? Os mesmos que teria antes, com determinados ajustes, vamos dizer assim. Mas aí ele saiu de casa, ou ela saiu de casa, e deixou de contribuir para a manutenção da família, da casa. O cônjuge ou o companheiro que permaneceu em casa e manteve a família e sustentou, e pagou o IPTU, e pagou o condomínio, depois, salvo engano, de 2 anos, esse cônjuge que permaneceu, ele pode direito a fazer uso capião do imóvel, aonde era como, vamos tratar como se fosse uma comunhão parcial, onde a pessoa que abandonou o lar, tá, e não contribuiu para a manutenção, perderia a parte dele. Tá? O Código Civil trata disso. O restante permanece inalterado. Alguma pergunta, Toné? Tenho. Agora vamos entrar aqui nos grupos minoritários. Pessoal LGBT. tem Ótima os pergunta. mesmos direitos que tem o direito do casal, casal né? heterossexual, no caso? Tem os mesmos direitos? Então, Toné, quando a gente fala de casal, a gente fala de casal. A gente não está falando de homem e mulher. Um dia foi... a né? própria Constituição Federal falava, acho que, do homem e da mulher. Né? Mas esse entendimento mudou. Hoje, não tem mais isso. Se 2 homens resolvem conviver juntos, é como se fosse homem e mulher, não faz diferença nenhuma. Podem fazer união estável, escritura de união estável. O direito é o mesmo. É a lei mesma é coisa, igual. não muda nada. Isso foi um avanço, tá? Um avanço no direito brasileiro, tá? Que vai cada vez mais ampliando alguns direitos. Tem muita gente que discorda e aqui eu não estou colocando minha opinião pessoal. Eu estou falando da questão técnica, do avanço jurídico. Até porque, e uma coisa que existe, você não pode fugir.
Sim, né? exatamente, exatamente. Mas são os mesmos direitos. Inclusive, pela resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, os casais de mesmo sexo, eles podem tanto celebrar união estável, Pode ter um casamento podem também. casar e podem também converter a união estável em casamento. Ou seja, tem os mesmos direitos, a mesma E um coisa. casal hétero não tem nada a ver. Mesma coisa, exatamente igual. E o tabelião ou o oficial do cartório que se recusar a lavrar tanto a união estável quanto o casamento, ele pode ser punido, tá? Isso está na resolução 175, o que eu também considero um avanço jurídico para o sistema brasileiro. Ok. Bom, eu quero agradecer aqui a audiência, né, dos telespectadores e aqueles que fizeram perguntas aqui através do chat. Fabrícia Santini, Sara Santos, Marcos Gomes, Lúcia Ramosa, Tiago Carvalho, Elias Dairan, Lende Bahia, Silvana Tapioca, Maria Vitória, Cauê Souza, Ricardo Albuquerque, fala aqui, excelente, Abrão. Isabel Lemos, fala aqui, show de bola. Flávio Ribeiro, diz aqui, grande amigo que a vida me deu. Ô, grande Flávio. Ricardo, um beijo para você também, meu amigo. Pois é, então esses aí participaram, você que está assistindo aí, né, da próxima vez participa também, manda sua pergunta, pode mandar sugestão também de temas, tanto aqui para o nosso chat como para o nosso WhatsApp, ou até o Instagram do próprio Dr. Abrão aí, ó, aí o Feldman Advogados.ilhéus. Você pode mandar aí a sugestão para ele. Ó, queria que você falasse sobre esse tema aqui, né? Não, a gente está aqui justamente para isso, para esclarecer suas dúvidas, levar para você que está em casa, que nos assiste, informações que sejam relevantes para você, porque a informação que é relevante para você é relevante para toda a sociedade. E a gente está aqui para isso, para informar e ajudar com isso na construção de uma sociedade melhor. Ô, Abra, agora tem aqui uma última pergunta. Aqui. E a última pergunta dela normalmente é aquela, hein? Não, essa até tá tranquila. Ô, beleza. Assim, por exemplo, tem uma união estável, mas ele já está divorciado. Só que tem dinheiro no banco e tem filhos. E aí, essa mulher tem direito e os filhos, se é 50% dinheiro vivo no banco. E aí, fica como? Calma. Ela se divorciou. O casal se divorciou. Tá divorciado legalmente. O dinheiro, então, já foi partilhado. Não, ele tem um dinheiro. Ele tá divorciado e ele tem esse dinheiro que ele tá depois. Ele ficou com esse dinheiro lá no banco. Ele ganhou esse dinheiro depois. Ele ganhou esse dinheiro, tá lá. Certo. Agora, por morte dele, e ele tem filhos com a outra, com a mulher que já tá divorciado. Certo. Então, quem tem direito a esse dinheiro que tá no banco? A atual e os filhos, divide 50% para cada? Como é isso? A atual e os filhos. Atual e os filhos. A atual e os filhos. A companheira atual. A outra que já foi, não ganha nada. Não. Que já tá legalmente divorciada. Não, divorciado eles romperam a sociedade conjugal. Mas os filhos vão ter que dividir com a outra mulher, sim, a mulher atual. Sim. Aí volta aquela questão sucessória que foi o tema do programa passado. Mas quem não vai ter direito aí a receber nada vai ser a ex-esposa de quem ele foi divorciado. Falei que a você que era tranquila a última. Doutor Abrão, obrigado mais uma vez pela sua participação, e até a próxima semana, se Deus quiser. Eu que agradeço, Barbosa, agradeço aí, Toné, suas perguntas sempre maravilhosas. Agradeço a você que está em casa por estar aqui com a gente, participe. E quarta-feira que vem, novamente, 10 horas. Um abraço, um beijo, né? Roda a vinheta. Valeu, meu amigo, obrigado, mais uma vez. Ok, esse foi o Dr. Abrão Feldman aqui pelo programa TV News no quadro Entenda Direito. Obrigado aí a você que está nos assistindo pelo YouTube e você também que está nos assistindo pela TVC, canal 24.2. Um abraço para o Adriano, um abraço para o Marquinhos, para o Júlio, um abraço para o seu Antônio aí na Nações Unidas, um abraço para a Dona Ieda no Jardim Vitória,
Muita gente boa assistindo a gente. Bruno Teixeira, um abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência. Dona Nivalda, lá no Pedro Jerônimo, no bairro Pedro Jerônimo, obrigado aí pela audiência, hein? Um abraço também para o Gilberto, no bairro da Conceição, assistindo a gente. Samuel, no Jardim Vitória. É muita gente, viu? Olha, manda aí pra gente um videozinho no WhatsApp dizendo de onde você está assistindo, se você está gostando do programa, que a gente põe aqui no ar, tá bom? Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre educação aqui no programa. Vamos conversar com duas professoras aqui sobre um tema muito interessante que envolve aí, inclusive, a educação básica. Mas por hora vamos ao quadro PQP, o primeiro de hoje, com a jornalista Maria Antonieta. Falar das praças. Eu não sei que tanta carreira é essa para mostrar serviço no último ano de governo. Digo o último, quer dizer, a gente está dizendo, né, o último, porque pode até que haja uma reeleição, sei lá. Então, mas acontece que essa gestão de 4 anos, esse mandato, termina em dezembro de 2024, no dia 31 de dezembro. Então, é uma pressa. Estão falando até que se tinha rua e correria, agora tem Gugu apressadinho. Muita pressa. Agora, depois de tanta reforma de praça, que eu não sei por que a priorização dessas praças, já falei, não desmerecendo, que realmente é importante para a estética urbana da cidade, é claro que é. Mas não no último ano essa carreira, essa pressa de fazer tanta praça. E praças com altos valores, com recurso, um montante de recursos muito alto. Como a da Praça Camaquã, que está custando quase 3 milhões. Tem a praça, foi a Praça Camaquã, foi a Praça Santo Antônio, foi a Antônio Queiroz do bairro de Fátima, foi a Sarinha Alcântara, foi da Vila Nália, agora tem a do São Caetano, que é 400 e tantos mil reais. Tem ainda querem fazer agora, inventaram para fazer a Praça Berilo Guimarães, ali na cabeceira da ponte São Caetano, ali naquele lugar denominado Serra Pelada, que tem um bocado de barzinhos, tem uma baiana ali, por ali. Então agora vão fechar ali, porque tem um projeto da Orla. Mas agora, faltando 6 meses para terminar o mandato, 5 meses, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses para final de mandato, já está fazendo isso. Eu não entendo, porque a Praça da Conceição foi quase meio milhão também. Ah, sim, teve a Praça José Baixo também, que foi muito dinheiro, foi quase 1 milhão. Em quê? Por que esse dinheiro? O dinheiro vem da onde? Do Fomplata, lá do Banco Boliviano? É muito dinheiro. Tem ainda o dinheiro do Banco do Brasil, isso é quase 115, 120 milhões. Gente, é muito dinheiro. Agora eu quero saber se não vai dar tempo de cumprir isso, de da conclusão dessas obras, né? Porque aliás, essas obras a gente tem que recursos próprios. Quando se diz recursos próprios, gente, é recursos do município. Mas aqui que só se vê obra do governo do estado. Parece até que o prefeito é Jerônimo Rodrigues e não o senhor Augusto Castro. Barbosa, essa praça do São Caetano está custando quase 500 mil reais. Mas por que essa necessidade de fazer essa praça? Requalificação. É uma reforma que a gente conversava aqui nos bastidores, eu e Barbosa, que Fernando Gomes reformou há pouco tempo. E como reformou a da Conceição. Em menos de 4 anos, outra reforma, o que houve? Destruir a praça? Tanto a do São Caetano como a da Conceição precisava dessa reforma urgente, dessa prioridade. Não entendi. Esses recursos não poderiam ter sido aplicados em outras áreas, em outros setores? Essa aqui é a pergunta, essa aqui é a questão. Tem que se explicar, porque não vai dar tempo de entregar essas obras. Não vai ter tempo, eu sempre falei isso aqui. O prazo é curto. O mandato está se extinguindo. A eleição é agora, dia 6 de outubro. Acabou. E aí, se não entregar... diz que esse dinheiro que tem aí, esses recursos altos, esse montante alto de recursos, vai aplicar em obra de grande porte. Pontes, viadutos, asfalto não sei aonde. Sim, se não der tempo. E aí? Se vier outro gestor, vai concluir essas obras? Não importa. As obras não foram concluídas. O novo gestor vai rever esses projetos, mas a dívida vai ficar. E nós quem vamos pagar, tá certo? Falávamos isso aqui, que esses valores das praças, né, cheira a superfaturamento. Superfaturamento. Uma praça como a do bairro da Conceição... E tudo é requalificação, Barbosa, é reforma.
A Praça do Conceição tem muito cimento, pouco humanizada a praça, né? E custa R$500 mil aproximadamente. Custou mais do que vai custar, está custando do São Caetano. Mais cara do que a do São Caetano, que é 3 vezes maior do que a do Conceição, né? Então, quais são os critérios dessas licitações? Quais são os materiais que vão usar? Tem pedras preciosas no piso? Tem telão de LED para as pessoas assistirem novela Fonte na luminosa? praça? Não, fonte luminosa vai ter na Praça Otávio Mangabeira, que já tinha um ali. E eu não sei aonde foi parar essa fonte luminosa. Mas 3 milhões é muito dinheiro. Muito caro. É muito caro, né? 3 milhões de reais você constrói Quantos postos de uma saúde unidade de saúde básica formidável. Muito mais de uma. Com sala de triagem, sala de curativo. Reforma de escolas, tem muitas escolas aí, muitas unidades escolares que precisam ser reformadas. Pois é. Eu tô achando até que eu vou mudar de ramo. Acho que eu vou abrir uma construtora, Toné. Porque não é possível, gente. O vereador outro dia gastou 6 milhões para reformar a Câmara de Vereadores. Eu não tenho construtora. Reformar a Câmara não, a parte externa. Eu não tenho... foi interna, que continua a mesma coisa. Eu não tenho construtora, mas eu desafio aqui a construtora que fez essa reforma para me dar a planilha de custo e com esse dinheiro eu faço o projeto de uma Câmara nova. E a Prefeitura já deu o terreno para a Câmara fazer uma nova. Por 6 milhões eu construo uma Câmara de Vereadores melhor do que aquela e nova. Não faria reforma. Então tem muita coisa mal explicada na atual gestão, né? Não sei, de 4 em 4 anos é assim, né? Um prefeito sai, deixa um rombo, faz as coisas sem prestar esclarecimentos. Não vai ter tempo. Os vereadores não fiscalizam, que é o papel deles, não fiscalizam nem a própria Câmara, né? Teve essa reforma lá absurda, superfaturada, e quanto mais fiscalizar o município. Então é difícil, né? Eu espero que essa eleição, Toné, o eleitor escolha novos vereadores, pessoas com mais capacidade de gerir essa atividade na Câmara de Vereadores. 90% desses vereadores aí não vão ser reeleitos. Pois é, tem que fiscalizar o prefeito, né? E fiscalizar aí essas despesas. O vereador foi eleito para isso. Quem aprova as contas do prefeito, no fundo, não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas recomenda. Quem aprova é a Câmara de Vereadores. É o Tribunal de Contas dos municípios, né? TCM. Então a gente fica aí lamentando, né, essa situação de Itabuna. Olha, Itabuna nesse momento 25 graus, nós estamos aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus. O dia hoje promete ficar parcialmente nublado a nublado e pode chover no decorrer do período. Hoje, amanhã e sexta-feira, tanto aqui quanto em Ilhéus, que nesse momento tem 25 graus também. Tem previsão de chuva para hoje e amanhã. A máxima vai chegar a 26 em Ilhéus, daqui a pouquinho, às 11h30. E em Itabuna também a 26, a mínima hoje foi de 20 graus até às 6 da manhã. Bom, gente, eu vou falar agora de um tema, né, que é educação. Estão aqui com a gente Franciele Moreira, Rosiméria Aparecida, elas são docentes. E também o Wallace Pinheiro, que é servidor, né? Aliás, Rosângela Cedreira é servidora, E tem mais aqui o Wallace Pinheiro que está aqui, não é isso, Wallace? Bom dia, tem um microfone aí. Quem vai falar primeiro aí? Bom dia, Rosângela, né? Cedreira. Bom dia. Rosângela Cedreira. Desde já eu gostaria de agradecer o convite e o espaço dado à educação. Nós e à educação pública. Aqui, deixar isso bem claro. Quem está presente aqui é Rosângela Cedreira, eu sou servidora técnica da Universidade Estadual de Santa Cruz, né? Não, Universidade Federal do Sul da Bahia. Federal do Sul da Bahia. A UFSB existe, ela precisa ser vista e conhecida, por isso que nós estamos aqui. É verdade. Tá, eu sou servidora técnica, a professora Rose, da Universidade, e também participante o Wallace Pinheiro, que é estudante da UFSB. Você é estudante, né? Ok, então vamos começar aí falando sobre esse projeto aqui, que é construindo pontes entre os saberes e fazeres da universidade com a educação básica. Como é que funciona esse projeto? Quem vai falar aí? Bem, a UFSB, ela procura dar visibilidade às minorias, né? Mestres de saberes. E esse projeto, ele traz para a universidade estudantes da Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, como também nós vamos às escolas
para trocar esses saberes fazeres, porque nenhuma universidade pode ser torre, né? Ela tem que estar para atender às necessidades do seu entorno. Exatamente. Então, a universidade quer estabelecer esse diálogo. Então, no ano passado mesmo, nós recebemos várias escolas do ensino médio, da educação básica, foram lá conhecer as nossas estruturas, né? Não só os cursos que vêm a ver com acadêmico, né? Os cursos que nós oferecemos, como entrar, como fazer parte da nossa comunidade, como também a própria estrutura física da nossa universidade, que é uma estrutura pautada na sustentabilidade, no aproveitamento até da água, né? Então, nós recebemos muitas escolas no ano passado. Tá? Então é isso aí, a troca. E fomos também a várias escolas visitar. Bom, a Rosemary, né? É. Rose, eu acho que eu já conheço, viu, Rose? Eu tenho essa lembrança aí, eu já te conheci em algum lugar, deve ser da própria faculdade, né? Pode ser. Você é pode docente ser. lá, né? Bom dia, obrigado por você ter vindo aqui também. Bom dia para todas, né? Todos, e quem está nos acompanhando. Acho que a Rosângela, acho super importante, né? Esse espaço que foi criado para poder apresentar esse projeto de extensão. Porque na verdade é isso que a gente nota, né? Ainda um desconhecimento, né? Da existência da Universidade Federal do Sul da Bahia, né? Mesmo ela tendo uma inserção bem diferenciada, porque uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente falar, né? Em relação a essa questão dessa interface que a gente chama, né, interface universidade e educação básica, é de que a universidade, no seu plano orientador, ela já veio com um projeto de superar, né, aquelas parcerias pontuais. Então, ela, no seu projeto, ela já estabeleceu, né, essa parceria com o governo do estado da Bahia, né, por meio dos colégios universitários, e depois foram desenvolvendo outros projetos, né, parcerias que não são pontuais, elas são permanentes. Né, e a extensão, né, nesse contexto que nós estamos, que é uma extensão que hoje ela, inclusive, há uma exigência, né, do que a gente chama de curricularização da extensão. Então, ela passa a ter um papel super importante dentro da universidade, e a gente vê que, assim, esse projeto, né, é um dos projetos que vem viabilizando esse diálogo mais intenso com as nossas escolas, né? E aí as nossas escolas públicas, né, tanto ensino fundamental quanto médio, né? A Rosângela é a pessoa que, né, ela teve essa ideia, né, do projeto. Eu entro, né, porque assim a gente já vem desenvolvendo um trabalho, essa questão da parceria com, né, essa relação, né, com a educação básica é algo que eu venho estabelecendo já há um tempo dentro da UFSB. Então eu já estive, talvez até isso, né, assim, conhecer, porque eu já estive no Conselho Municipal de Educação. Então a universidade tem um assento, né, no Conselho Municipal de Educação. Eu já fui presidente, enfim. Aí a gente tem essa relação que assim, ela é com o Estado, com a rede estadual, né, de ensino, mas também é com a rede municipal de ensino. E isso é super importante. Eu acho que a gente vem, de certa maneira, já mostrando a existência da UFSB com propostas muito diferenciadas, inclusive, né, com licenciaturas que são interdisciplinares, né, e cursos, e outros cursos que fazem parte, né, da universidade, e que os nossos estudantes têm entrado, né, nesses espaços, desenvolvido uma série de trabalhos dentro das escolas, né, e agora nós também aí fazendo esse trabalho que eu acho que é super importante, que é a escola na universidade, né? Quer dizer, a gente faz parte dessa ideia, né, de construir pontes, né, com o objetivo de apresentar a universidade ao nosso entorno, né? A todos os, assim, a gente temos atuado muito nos municípios, né, que é de Coaraci, Bicaraí, porque nós temos os Cunes, Ilhéus, né, Itabuna. Mas atendemos a diversos municípios aqui do entorno. Então, a gente está aí apresentando, dizendo, olha, esse projeto ele está aí funcionando, em funcionamento, e a gente precisa... Estávamos conversando esses dias, né, com
uma representante, estudante da comunidade indígena, né, Rosângela, e ela precisa trazer esses estudantes para cá. Então a gente precisa da contribuição muito dos municípios, né, para que tenham transporte para poder levar os estudantes até a universidade para poder fazer essa apresentação dos cursos, do espaço, né, de tudo que nós temos lá. É isso. Bacana, viu? Olha, a Universidade Federal tem uma curiosidade, né? Desde quando ela chegou aqui, uma incompetência do município, primeiro para localizar uma área para se construir essa universidade, uma coisa tão importante para a nossa região, um divisor de águas para a região, Universidade Federal. Eu fui punido aqui quando eu tinha 18 anos, eu estava morando aqui, eu vim de Salvador para morar aqui, não consegui estudar, porque eu não tinha, na FESP eu não queria fazer matemática, eu sempre fui péssimo em matemática, eu queria humanas. A universidade que tinha aqui era FESP, era particular, né? E o curso que tinha não me agradava. E eu não podia estudar em Salvador, apesar de meus pais morarem em Salvador, mas eu já trabalhava aqui, eu precisava trabalhar. Então eu fui uma vítima disso, né? Durante anos eu sonhei em ter uma universidade aqui, federal ou estadual. Depois veio a UESC, né? Cheguei a fazer curso de letras e tudo, mas não era aquilo que eu queria. Eu queria jornalismo na época. E até porque também não tinha jornalismo aqui, não né? tinha. Né? Outro problema. Então eu comecei a trabalhar na televisão como jornalista sem ser jornalista. Né? Dois. Aliás, dois não, vários. Da nossa geração, da vários. nossa geração. Então eu fiquei frustrado naquela época. Então eu sonhava chegar à Universidade Federal. Aí a Dilma Rousseff, presidente, colocou essa universidade aqui. O que é que o prefeito fez da época, né? Não conseguiu, não teve competência para arrumar uma área dentro da cidade para colocar essa universidade, gente. Aí veio o deputado do PCdoB, que era suplente, né, Davidson Magalhães, e fez um acordo com a CEPLAC e escondeu a universidade dentro da Mata Atlântica. Pronto. Quer dizer, a gente até esquece que tem uma Universidade Federal aqui, né? Esquece. Quando eu vi vocês aqui, eu achava que eram professoras da UESC. E nem vem na mente que a gente tem uma Universidade Federal. Que existe, né? Então, quer dizer, é uma cidade, né, que realmente beira a distância da cultura em geral, né? Principalmente da educação. Era para a gente fazer uma celebração quando essa universidade chegou aqui, né? Eu me lembro que nós trouxemos aqui o primeiro reitor, que foi o professor Valmar, né? Naumar Monteiro. Ele tinha aquele projeto bacana da escola, né? O aluno já sai direto para a faculdade. Achei aquilo maravilhoso. O próprio governador da época, Rui Costa, ficou delirante com o projeto dele, encantado, né? Então, até disse que, eu estou dizendo delirante porque ele chegou a dizer que ia implantar isso em tudo que era universidade, mas resultado, ficou só num delírio, porque não saiu da UFSB, né? Mas, enfim, eu acho que vocês estão de parabéns por estar tentando fazer isso, né? Resgatar essa aproximação com a sociedade, e principalmente com essa juventude da escola, né? Que futuramente vai passar por lá, né? E nós vamos brigar aí, eu tenho certeza que a gente precisa organizar Itabuna de uma forma de ter uma sociedade realmente organizada, que aqui não tem mais, já houve isso, né? Hoje não tem mais. É para essa sociedade cobrar até do governo federal mais cursos, né? A gente precisa de mais cursos na Universidade Federal. Mas voltando ao projeto, vou conversar com o aluno, né? O Wallace. O Wallace Pinheiro, que é estudante. Eu queria que você falasse, Wallace, o fio está curto aí, pode esticar um pouquinho aí, pode puxar um pouquinho, aí tá bom. Eu queria que você falasse um pouco de como você vê esse projeto, qual é a sua participação nesse projeto. Certo, bom dia a todos. Eu e a professora Rosa, a gente já teve um trabalho antes, ela sabe do meu empenho com a universidade. Eu sempre quis levar a universidade para onde eu passar. Eu falo, gente, eu sou da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ela fica dentro da CEPLAC porque a gente, enquanto aluno, a gente tem que levar isso também. A gente não pode esperar a universidade anunciar. A minha participação no projeto foi a seguinte, ela deu a ideia, falou, Wallace, tem um projeto bacana, quero que você participe. E eu falei, tô colado. E aí eu vim, participei porque a gente já tinha as visitas dos alunos dentro da universidade. Isso é bom porque mostra para ele aonde fica a universidade. Porque não adianta a gente, tipo... posta uma foto ali da universidade. Mas ele não sabe onde fica. Ninguém vai pesquisar
lá no Google Maps, onde fica. Tem as pessoas curiosas, sim, tem. Mas outras não são. E aí é importante a gente acarretar aí, principalmente os alunos que estão dentro da universidade, cobrar ali, chegar na secagem e falar, gente, a gente podia ter uma visita. Minha escola quase ninguém conhece. Eu fui aluno do Instituto, do Colégio Braulio Xavier, em Arataca, e quando eu entrei, ninguém sabia, ninguém conhecia. Eu conheci a universidade através de um projeto. Em 2015, no meu término, a gente tinha um projeto falando da estação de tratamento de Arataca, e a gente falava da reforma, reestruturação dessa área. E aí tinha feira de ciências dentro da universidade, e a gente apresentava projetos, aí submetia dentro do edital que tinha e tal, e lá eu conheci a universidade, lá eu tive a oportunidade de saber, né? E era ainda lá em Ferradas. E aí eu falei, gente, eu não sabia da existência, sempre foi o olhar para a UESC, sempre para a UESC. E eu lembro que na apresentação tinha eu e mais 2 colegas e minha professora e tal, e aí na minha apresentação eles falaram, você combina com o curso de sanitária, porque tratava disso, né, da questão do tratamento da água, né, como que eles foram buscar tão a fundo. E aí você vê que a universidade consegue transformar. Com certeza. A universidade é o maior elemento transformador da sociedade, né? Não tenha dúvida. Por isso que eu disse que a Universidade Federal é uma virada de página aqui da nossa região, não tenha dúvida. E futuramente a gente vai ver o resultado disso através de, inclusive, trabalhos como esse que vocês estão fazendo, né? E a gente, alunos, percebemos que quando a gente entrou ali depois do ano pandêmico, que a gente, né, tomou posse daquele lugar, no primeiro período era poucas pessoas, a gente tinha até medo de ficar ali naquele ponto. O campus ali Hoje a gente vê que tem pessoas, tem uns dias ali que a gente fala, meu Deus, olha, muita gente, é muito ônibus parando. A gente fala, isso é muito bom, que daqui a uns 5 anos a gente vai ter que abrir mais espaço, porque não vai ter como parar os ônibus, vai ter que abrir mais um lugar. Inclusive, isso é importante. Inclusive eu comentei com a reitora aqui, acho que tem um mês que ela esteve aqui aproximadamente, né? E eu comentei isso com ela, deveria abrir uma grande alameda ali que leve direto ao campus, né? Com um visual bacana, para que as pessoas passem e vejam que existe aquilo ali, porque está escondido, né? Está escondido e a gente não pode esconder uma coisa bacana, né? Eu queria falar mais um pouco com você, obrigado, Alisson, mas continue aí que a gente vai falar mais, né? Esse projeto, ele começou quando? Ou vai começar ainda? Como é que é? Explica aí pra gente mais. Bem, o projeto deu início quando Ana Rita, né, a atual coordenadora de campus, ela me viu com esse perfil. Aí vem a questão de gestão por competência, né? Ela acreditou no meu trabalho e eu passei a fazer parte da assistência estudantil da universidade, lá no campus Jorge Amado, né? E aí nós começamos a receber inúmeros visitantes, inúmeras escolas estiveram lá o ano passado, né? Eu lembro de um depoimento de um estudante que ele tinha visitado a biblioteca do setor, ele falou, não, aqui tem excelente livros, né? Essa universidade ganhou meu respeito. Um menino de 6º ano do Colégio Piedade de Ilhéus. Tá vendo? E assim, a gente vê como uma visita pode transformar a vida de um estudante. Então, são essas trocas de saberes fazeres que nós pretendemos tocar esse estudante para eles estarem lá. Não apenas também divulgar a nossa universidade, que ela precisa realmente ser conhecida. A gente se sente até enquanto servidor, enquanto estudante. Quando fala, estamos na UFSB, onde fica a UFSB? Cadê a UFSB? A gente, não é o UESC, não é o UFSB. A UFSB existe. Estamos lá. Então, nós precisamos fazer essa divulgação, claro, mas também nós queremos mudar. Nós podemos mudar muitas vidas a partir dessas visitas. E aproveitar o momento, convidar você, né? Caso queira visitar a nossa instituição, nós estamos lá de braços abertos. Inclusive, eu não conheço o campus, né? Ainda não estive lá depois da inauguração. Está aqui sendo convidado, tá? Os itinerários formativos nós fazemos, que são todo o roteiro de visitas, a escola que nos procura. Uma visita guiada. Uma visita guiada. Né? A escola que nos procura, que tem interesse,
a gente conversa com a direção da escola, conversa com a coordenação, depois nós aqui sentamos de uma forma coletiva e vamos elaborar. Não, a escola quer um projeto, quer entender sobre isso, ou quer entender sobre os bacharelados interdisciplinares, as licenciaturas interdisciplinares, como é que se dá esse processo de progressão. Então, nós vamos fazer tudo isso de acordo com o interesse da escola. Né? E também vamos às escolas também. Tá? Isso é bacana. Então você já está convidado. Obrigado, professor. Já pode fazer parte do nosso projeto. Irei sim com o maior prazer, que eu Vá quero conhecer mesmo, mesmo. Inclusive estou curioso, né? Ótimo, que bom. É isso aí. Quer fazer pergunta, Toné? Eu gostaria, agora, não sei, a partir do momento que vocês só querem só essa visita dessas escolas para esses alunos conhecerem o campus, ou vocês vão mais além? Vocês fizeram um diagnóstico antes, alguma coisa antes, para partir para esse projeto? Vocês identificaram, assim, por exemplo, alguma deficiência, como, por exemplo, evasão escolar, alguma coisa assim, ou não tem nada a ver isso? Com certeza, nós fizemos um estudo, né? E mais do que esse estudo, é a gente ter essa sensibilidade de ser desconhecido no nosso próprio entorno, né? Então, a gente precisou desse diagnóstico. E qual foi a outra pergunta que você... Foi sobre isso, que vocês identificaram se tinha... algumas demandas, por exemplo, né, no ensino público, alguma coisa assim, vocês identificaram? Eu acho que a nossa... além das demandas, as deficiências ou ineficiências, sei lá, até do próprio Estado e até do governo federal, nesse caso. Na verdade, nós nos sentimos... No ensino fundamental, não é isso que vocês estão... Ensino básico. Básico. Médio e educação básica. Básico. De preferência, ensino fundamental 2 e ensino médio. Mas se alguém do ensino fundamental 1 quiser, a gente está aqui para receber. É o nosso trabalho. Entendeu? E assim, o que mais nos deixou motivada para fazer o projeto, por exemplo, foi um exemplo, eu vou contar aqui. Uma vez eu ia chegando na universidade e ia chegando um ex-aluno, né? Cidreira, por favor, nos apresente à universidade. Eu falei, meu Deus, e tinha um ônibus com vários de Aurelino Leal. Aí eu falei, gente, claro, mas assim, seria mais interessante se fosse uma coisa guiada, como você usou o mesmo termo, né? Mas aí Ana Rita tinha acabado de assumir a gestão e nós fomos apresentar toda a estrutura da universidade e tal, mas quando é programado, quando é direcionado, fica melhor, né? Ele agradeceu e tudo. Então, a partir... Falei, gente, as pessoas estão vindo sem a gente estar recebendo. E outra coisa também é o fato da gente ir para um lugar... Ah, você trabalha onde? O FSB, o UESC, o pessoal insiste em dizer que o FSB é o UESC. Então isso também fez com que a gente fizesse esse projeto, né? A Universidade Federal precisa reforçar a sua identidade, porque foi muito perto da UESC, né? Quer dizer, ela era para ser Itabuna, acabou ficando num território de Ilhéus, né? Embora oficialmente ela é Itabuna, a reitoria está aqui, mas no imaginário das pessoas acabou ficando parecendo, né? Que é uma coisa ligada ao UESC ali, não uma universidade. E até porque as pessoas, os adultos e as pessoas têm formação, até ignoram onde fica isso. Imagina as crianças, né? É como ele falou aqui, né? Só você olhar no Google Maps e tal e procurar, mas isso aí precisa ter uma boa internet, né? Todo mundo que tem. Barbosa, dentro da mata? Tá dentro da mata, Mata Atlântica. Davidson Magalhães, Venceslau. Na Mata Atlântica, diga-se de passagem. Colocaram dentro da Mata Atlântica ali, escondidinho, né? Parece que era para ninguém ver. Que é um lugar muito bonito, diga-se de passagem. E o pessoal que faz muito parte da base do governo, né? Lula, o governo Dilma, que trouxe a universidade para cá. Imagina se fosse opositores, né? Os aliados esconderam uma obra gigantesca do governo federal. Quando eu digo gigantesca, não é fisicamente falando, né? É gigantesca na importância de transformação para essa região, né? A senhora já era daqui da região, professora? Não. A senhora tem o sotaque paulista, né? Sou paulista, Veio através do concurso, né? Isso. E não só eu acho que assim, uma boa parte dos docentes, né, da Universidade Federal do Sul da Bahia é de fora mesmo. Né? Hoje, agora, nos últimos concursos, né, entrando muito mais professores que é da região. Mas eu sou de São Paulo, então eu vim de fora para cá. A sua impressão aqui da nossa região, dessa cidade onde cedia a universidade? Sinceramente falando, pode falar à vontade, que a gente está aqui para ouvir mesmo as opiniões, né? Olha, assim, a gente sabe que é muito diferente, né? Eu venho não tem comparação, de uma cidade muito grande, né? Itabuna, eu sei
do significado dela para toda a região, né? Principalmente, acho que assim, o que me fez ter uma ideia, né, do que era Itabuna foi essa vivência, né, de praticamente, acho que de 3 anos e meio, né, vivendo muito. Mas já conhecia a região do Cacau, alguma coisa, ou só de livros assim? Não conhecia, não. Fisicamente nunca tinha estado aqui? Não tinha ainda conhecido essa região. Eu conhecia o Recôncavo Baiano, porque minha família é do Recôncavo, sim. Aí eu faço parte daquelas famílias que saíram daqui, né? Década de 60, foram para São Paulo, né? Que lugar do Recôncavo ali? E Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus. Isso. Uma ótima cidade. Aqui, inclusive, já passaram algumas pessoas de lá de Santo Antônio, né? E já conhecia, então, a região, mas não aqui. O sul da Bahia, não. O sul da Bahia eu passo a conhecer com esta minha vinda profissional mesmo, né? Então, e aí, lógico, você vai formando ideia, assim, da Bahia, eu já tinha, né? Já tinha uma ideia, já tinha toda. Mas conhecia através de Jorge Amado também, não? Já conhecia, sim, né? Através da literatura, né? Professora, não dá para fugir de Jorge Amado. Eu falo assim, né? A gente tem a literatura, né? E tem várias coisas. Mas a única coisa que eu sinto, assim, que há muita dificuldade realmente da gente colocar em prática, né, tudo que é muito diferente. São muitas demandas, né? É isso. E eu associo muito essa questão da Universidade Federal, porque a gente vem com um projeto muito diferenciado. Então, eu acho que, né, quem conheceu o professor Naumar, o que você estava colocando, né? É um projeto diferenciado. Então, e que se diferencia muito da UESC. Eu acho que, assim, tem uma identidade própria, mas que precisa ser, de fato, se fazer conhecida. E eu sinto isso, uma resistência, tá? Ao que é novo. Que eu acho que é muito próprio, né, de regiões que tem né, a cultura é mais, né, ela já está aí bem, ela é forte, né, historicamente, né, a gente sabe, é uma coisa que eu sempre falo, né, a gente tem aí uma herança, né, coronelista, então eu acho que isso, de fato, impacta, né, nessas nossas propostas de fazer algo, né, que seja muito diferenciado. Então, essa é a minha... Sim, eu tenho conhecido cada vez mais, e pelo próprio espaço da educação eu sinto essa resistência, né, de trazer coisas que sejam bem diferentes. Principalmente ligado à cultura, né? Principalmente ligado à cultura. A gente tem esse ranço aqui, né? Porque as pessoas aqui não prezam muito pela cultura, de modo geral, viu? E a nossa cultura é riquíssima. Tudo que está dentro da nossa cultura. Isso, né? A gente tem coisas muito boas aqui, né? Eu acho que, assim, e muita produção também, né? Eu acho que, assim, inclusive produção artística, né? Com certeza. E que precisa, eu acho que, aparecer mais, né? Expor mais. Exatamente. E fazer isso, que assim, eu acho que a gente vive de contradições, né? Então tem que mostrar também o que é, né? Assim, lógico, aqueles que estão aí e o que tem de novo, né? Inclusive, né, nós passamos por uma situação agora, por exemplo, falar da educação pública, né? E não falar bem, né? Então a gente precisa falar bem, né? A gente tem... E esses projetos atuais, né, do Estado, esses colégios, se vocês já foram visitar os complexos... O Adeon Sauer, por exemplo, já foi muito bom. A gente tem, né? Agora tem que ter, então, né, apoio, né, suporte. Quem vai até lá, vai ver... Gente, a gente tem um investimento altíssimo na nossa escola pública. E isso tem impactado. Aumentou muito o número dos meninos, né, do ensino médio, isso porque eu acompanhei muito o ano passado... e o ano retrasado, mas o ano passado em especial, de entrada no ensino superior. Né? Com muitos projetos que nós temos tido dentro das escolas, né? Que é o projeto de residência pedagógica, de iniciação à docência, então a gente está dentro da escola quase que sempre, né? Assim, tem eu tenho um outro programa de extensão também, que se chama Diálogos, né? Que mais ligado à questão da formação, né? Do professor, e assim, tudo isto
né, é uma entrada super importante e que vem modificando, por exemplo, a quantidade de meninos que hoje se propõem. Que vai qualificando melhor, né? Isto, a vir para o ensino superior. E assim, aumentou muito o número de meninos que fizeram, né, o processo seletivo para o ensino superior e entraram no ensino superior, né? O pessoal, aí eu sei porque muitos colegas foram colocando, desde lá de Teixeira de Freitas, né, Porto Seguro e aqui também. Então eu acho que assim, é esse impacto que precisa ser mais analisado e eu acho que ser também mais divulgado, né? Com certeza. Que a Universidade Federal vem fazendo um trabalho significativo, né? E que de certa maneira tem aí impulsionado uma série de mudanças, né? E uma relação, né, de estudante com universidade, eu acho que bem diferente do que temos em outras universidades, de um perfil mais tradicional. É verdade. Esse projeto de vocês é interessante, essa extensão, por exemplo, de qualificar melhor, né, ajudar o professor da rede pública de ensino, né, porque o aluno mais preparado, ele chega na faculdade, né, mais seguro, né, do que realmente ele aprendeu no ensino básico, né, porque tem cursos aí hoje que a gente vê o aluno na universidade querendo aprender o que era para ser dado do curso básico, né? A gente tem, né? A gente traz, lógico, né? Algumas ainda as lacunas presentes, né? E que chega no ensino superior. Né? Ainda mais quando você se propõe a ser inclusivo, né? Que é o nosso caso. Então, e aí a gente tem que ter outros tipos, né, de trabalhos, né, outras formas, né, de se fazer, inclusive o currículo. Nosso currículo, né, é flexível, né, então eu falo assim, a gente tem umas alternativas, né, em termos de processo formativo que você não vai encontrar em outros espaços. É isso aí. E hoje a gente vê, né, a dificuldade do aluno da escola pública. Eu, por exemplo, passei por isso, né, e na minha época a escola pública era considerada melhor que a escola particular. A década de 80, né? Quem estudava escola pública era considerado um aluno excelente, né? Porque o outro pagava para estudar, então fazia o que queria e tal, tinha essa coisa, né? Mas eu sofri muito porque eu tinha que aliar, eu queria trabalhar, eu comecei a trabalhar com 14 anos, assim, em rádio, meu primeiro trabalho eu tinha 14 anos. E foi através de uma visita da escola a uma rádio, e eu me apaixonei por comunicação. E com 14 anos eu comecei a trabalhar como rádio escuta. Começou a falar. E trabalhava escondido do meu pai, né? Porque meu pai não queria que eu trabalhasse. Eu era uma criança com 14 anos, né? E aí eu saía da escola e ia direto para a rádio trabalhar. E fim de semana também. E eu tentei aliar ali o estudo com o trabalho, porque eu queria trabalhar. Era uma vontade minha, eu não era obrigado a trabalhar, né? Mas hoje a gente vê que tem crianças que é obrigada a trabalhar porque tem que ajudar no sustento da casa, né? A mãe cria os filhos sozinhas. Então, essas mães precisam do apoio do filho ali, ou até mesmo quando tem um pai, mas está desempregado, né? Então, é um sufoco para essa criança conseguir assimilar, né? Tudo com boa qualidade ali, para ele chegar na universidade bem. E alguns até desistem, né? Como o Toné falou, tem a evasão escolar em função disso. Muito. Né? Mas a senhora ia falar, eu interrompi, né? Não, eu só gostaria de agradecer, inclusive, a interferência sua quando fala de Jorge Mas eu Amado. quero falar uma coisa importante aqui. Esse agendamento de vocês, qual é o procedimento? Por exemplo, a escola tem um contato direto com vocês ou tem que ser através da Secretaria de Educação? Como é isso? Nós somos extremamente flexíveis, inclusive o meu contato... muitas escolas já têm, né? Até depende do agendamento prévio. Claro, né? Não, a gente, como você falou, a gente planeja, a gente recebe esses estudantes, a gente faz fotos, faz registros, apresentamos as estruturas físicas, como eu falei anteriormente, convidamos docentes ou técnicos para falar, por exemplo, se vai um grupo da prefeitura, um exemplo, né? Teve um pessoal da assistência social que foi lá o ano passado. Então eu perguntei como é esse pessoal que vem visitar. A gente quer saber de bolsas, por exemplo. Aí nós recebemos esses estudantes, mostramos a estrutura física, eles trouxeram lanche, lancharam. Depois nós fomos para a sala, né? Falamos dos cursos em linhas gerais e depois falamos das bolsas de apoio e permanência. Porque muitos não sabem que na própria universidade você pode ter bolsas para você permanecer na universidade. E é bom saber que você permanecendo na universidade com bolsa vai ter um sustento, né? E daqui uns dias você pode, ao se formar, ganhar muito mais.
Ao contrário de quem só trabalha, infelizmente, né? Que não tem essa projeção de um futuro melhor, né? Porque vai estar sempre ali. E no estudo não, no estudo você pode fazer uma revolução. Por isso que nós estamos aqui. Porque se você, por exemplo, você contou um depoimento muito importante, você se tornou, né, um apresentador de televisão, porque você teve uma visita para isso. Para isso, como mudou sua vida uma visita. Então nós convidamos a comunidade de Itabuna, não só de Itabuna, como da região toda. Nós já recebemos gente de Aurelino Leal, de Ubaitaba, salvo engano, e... Não está restrito só a Itabuna. Não, nós, é regional. E Piauí já tentou vir, mas não conseguiu, mas já entrou em contato. Então, qualquer cidade que queira vir conhecer o nosso campus, que inclusive é Jorge Amado, é o CJA, Campus Jorge Amado, já fazendo uma referência à literatura, como você já viu. Então, nós estamos aqui para receber vocês. O nosso trabalho é receber vocês e receber bem, para que essa visita possa mudar a sua vida. E é isso que a gente quer, mudar a vida de quem está precisando, através da educação, sim. Com certeza. Aqui na região, desculpem, só para... Não é sendo engraçada não, mas é interessante. Tudo aqui é Jorge Amado. Quarteirão Jorge Amado, aeroporto Jorge Amado, estrada Jorge Amado, campus Jorge Amado, ponte Jorge Amado, tudo aqui é Jorge Amado. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente está homenageando... Agora a casa Jorge Amado está lá caindo aos pedaços, né? A casa onde Jorge Amado ali, onde dizem que ele nasceu, ali em Ferradas está... E muitos ainda não conhecem Jorge Amado. Muitas pessoas que moram aqui não conhecem, quer dizer, não sabem da importância dele, que é pior. Não conhece a literatura dele, né? Eu vim da terra de Euclides Neto. Né? Eu vim de Piauí. Né? Euclides Neto nasceu em Ubaíra e adotou Ipiaú como sua terra natal, né? Então, eu fiz também um trabalho com Euclides Neto, com Jorge Amado, e sei que Jorge Amado, conhecido como Rose já conhece, outras pessoas já conhecem, e Euclides Neto não, né? Mas os dois têm ótima qualidade literária, né? Então, a UFSB, infelizmente, né, ainda um pouco, se for comparado com Jorge Amado, está um pouco Euclides Neto, né? E é isso que a gente quer transformar a nossa universidade, a Universidade Federal Sul da Bahia, no campo, fazer razão de ser o nome do campo, Jorge Amado. Jorge Amado, né? Transformar a nossa universidade conhecida e agradecer a você pela oportunidade. Né, bacana. E lembrando, né, que a universidade faz parte da cidade onde ele nasceu, né? Ele nasceu em Itabuna, né, em Ferradas. Depois que ele foi morar em Ilhéus, né, já grandinho para estudar em Ilhéus, e Itabuna não soube também difundir. É o que eu estou dizendo, né? A questão a rejeição à cultura dos homens que passaram aqui pelo poder, né? Eles têm uma rejeição assim à cultura, né? As coisas que poderiam enaltecer a cidade, poderiam trazer turistas. Na escola pública não entenderam nada, né? Talvez porque não tivessem acesso à escola pública, não entenderam nada. Esses gestores, né? Porque tudo que é ligado à cultura a gente vê que é relegado aqui. São muito omissos, foram muito omissos, cultura para eles é carnaval e trio elétrico e forró, né? Pronto. O resto fica para trás. Então, a gente vê, né? Uma universidade como essa, se eu fosse prefeito da época, eu tinha escolhido o melhor local para colocar essa universidade, onde todo mundo pudesse passar e ver, né? Agora eu vou dar uma sugestão. Podia fazer uma visita guiada com jornalistas, com os comunicadores. Era muito interessante. Ela me convidou, né? Mas ela quer dizer assim, você já convidar um grupo, né? Um grupo grande para todo mundo de vez. Eu também digo, eu não conheço. Nós vamos lá, conheço o local quando era a SEPLAC, né? Tudo bem, mas agora quando tá o campus lá... Não, mas aquele lado, mesmo sendo SEPLAC, eu nunca fui. Porque eu ia lá naquela parte que tem um lago, né? Aquela parte do CEPEC ali, né? A parte do CEPEC, eu nunca fui ali. Tem o CEPEC e entra também antes no campus mesmo. A gente entra, os comunicadores tinham que estar lá conhecer. Fazer uma visita guiada com nós lá. A gente vai, ela já convidou aí. Pega o microfone aí, professor. Desculpa. É porque só deixaram o microfone hoje aqui, né? Tem tanto microfone aí. Nós aqui, eu, Wallace e Rose, né, convidamos vocês, né? A primeira vez, estamos convidando novamente, né? Estamos lá esperando. Obrigado. Tá? Com toda alegria e disposição para apresentar vocês. Vocês podem fazer uma diferença muito grande se vocês forem lá. Não, e essa visita vai também me fazer uma diferença muito grande, porque eu vou conhecer a estrutura física, né?
De repente a gente pode ver alguma oportunidade até de fazer algum evento em conjunto com a Universidade Federal. Com né? certeza, com certeza. Isso é bacana. Eu gosto. Olha, eu vou aqui, eu trouxe até aqui o nome de algumas escolas que pode foram falar. lá. Tá. O Colégio Integral Adeumsal esteve lá, tá? O Centro de Estudos Ronaldo Mendes também. Esse Ronaldo Mendes fica aqui em Itabuna? Fica aqui. Não conheço, não. A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza também esteve lá, certo. tá? O Colégio Municipal de Faisqueira, que fica em Ubaitaba, esteve lá. O Valdelice Pinheiro também. Junto com a professora Danusa, lá do campus, né? Ela foi a grande também responsável por trazer o Instituto Nossa Senhora da Piedade de Ilhéus. Vieram todas as turmas. Tradicional. Tradicional. Todas as turmas dessa escola foram visitar a nossa universidade. Ilhéus também tem a Escola do Chocolate, que é maravilhosa, né? Eu ia falar agora, esteve lá, estudantes do curso técnico em agroindústria do Colégio Estadual de Ensino Profissional de Chocolate. Inclusive o governo está reconstruindo a escola no padrão da Adeumsal, né? Tá no fundo ali, está construindo. Ela vai ficar no mesmo padrão da Adeumsal aqui. Então nós estamos lá. Nós queremos receber você. Eu vou lá. Você, a equipe toda da televisão. Nós vamos lá. Vá lá, que nós vamos receber com muito carinho. Para mim vai ser um prazer. E realmente eu não fui ainda porque não tinha recebido o convite. Mas, quer dizer, na inauguração eu até fui convidado através do WhatsApp, eu recebi, né? Mas no dia eu não pude ir porque eu estava trabalhando. Mas estava fazendo até o programa aqui, nesse horário. Mas agora que a senhora me convidou, a gente vai pegar seu contato e a gente vai lá, sim. Bom, eu queria deixar aqui no final que vocês, né? A senhora já falou, veio da região ali perto de Piauí, né? Sou de Piauí. Professora Cidreira. A senhora já ensinou na UESC alguma vez? Não. Não, eu vim da escola básica, professora, tenho formação docente, com mestrado, mas eu sou da escola básica. Básica, entendeu? Né? É bom. Isso é bom porque está na raiz, né? Conhece todos os problemas ali dos alunos antes de chegar à universidade, né? Mas na universidade eu sou como servidora técnica. Não como professora. Não. Tenho formação docente, mas na universidade eu estou como técnica. Técnica, entendi. Ok. Professora, fala mais um pouco aí, né, de como a universidade, além desses projetos que vocês já fazem, como essa universidade pode se aproximar mais da nossa comunidade, né, tanto Itabuna, mas da região, né? Olha, eu assim vejo que dá para se aproximar de várias formas, né? Eu acho que a gente tem, como eu estou muito ligada às licenciaturas, então eu vejo muito essa ação, né, por parte desse processo de formação realmente de professores. Então, nós temos projetos de extensão. Então, quando a gente pensa no instituto que nós fazemos parte, né, no meu caso, que é o Instituto de Humanidades, né, Artes e Ciências, que é um dos espaços, como é que a gente chama? Das unidades, né, acadêmicas. Então, assim, eu faço parte do instituto e a gente tem feito essa aproximação, inclusive agora a gente está num movimento para fazer uma parceria, né, formalizar, né, um convênio com a Secretaria Municipal de Educação. Então, assim, quando você fala, eu acho que nós temos várias formas, né, e muito já vem se dando essa proximidade, né, até pelos nossos, que a gente chama de componentes curriculares, tá? Então, os nossos componentes curriculares, eles abrem essas possibilidades da gente ver os meninos fazendo o trabalho, né, Rosângela, que é o caso da estudante indígena, que ela, assim, isso foi, essa aproximação com o projeto de extensão, foi um trabalho final de um componente curricular que a professora pediu para que ela organizasse, e aí acabou sendo, né, a forma de aproximar e de fazer com que a gente, né, agora receba, né, a gente está aí se planejando para em setembro receber, né, as escolas indígenas, né, de Pataxó, né? Então acho que é de Pau Brasil, né? Pau Brasil, isso, lá de Pau Brasil. Então nós temos
E temos assim os cursos de segundo ciclo, né? Porque a gente faz uma divisão aí, uma separação, né? O IAC tem assumido esses cursos da licenciatura, né? Mas nós temos outras unidades acadêmicas que é de, né? Outros que acabam tendo outros cursos, né? Eu acho que é de mídia, eu não sei, né? Mas acho que é de produção cultural, políticas públicas, né? Então, que é o Poptex, você está nele? Não. Ser do bacharelado de ciências. Então a gente tem aí alguns cursos que têm outros formatos e que também apresentam outras formas, né, de se chegar até a comunidade. Eu não sei se te respondo. Responde. Né? Eu acho que vem se dando, né, assim, de várias formas. Às vezes muito, como a gente estava dizendo, né, a ideia é de superar, né, o pontual. Então tem coisas que já são, né, processual, que ficam, né, que são parcerias que ficam, mas também tem esses momentos mais pontuais, né, da relação da universidade com a comunidade de forma mais geral. Né? Eu fico mais tranquilo em falar da universidade com a educação básica e todos os projetos que a gente vem desenvolvendo, até porque a gente, né, assim, tem financiamentos, né, da CAPES, que é o caso do Residência Pedagógica, da iniciação, né, do PIBID, que é um programa de iniciação à docência, que aí a gente recebe bolsas, né? Então nós temos assim, e a gente faz um movimento o tempo todo de ter essas possibilidades para que os nossos estudantes recebam bolsas e permaneçam, né, para que eles possam de fato ter condições de permanência, né, para concluir. E CNPq, né, bolsas de iniciação científica. Peraí que eu vou te fazer uma pergunta. Bolsas de iniciação científica. Então a gente tem várias formas que tem viabilizado esse contato mais direto com as escolas e com a comunidade de forma geral. Ok. A Universidade Federal já faz mestrado, doutorado aqui, não? Tem mestrado e tem doutorado, sim. Tá? Eu não vou saber dizer para você. Sim, não, só queria saber se faz, né? Todos os programas, mas nós já temos, né? Já temos, tá? Isso, não se ouve falar, né? Aí eu falo assim, acho que é bom, né, de repente também fazer esse contato. A gente tem, assim, da área da educação, por exemplo, que na verdade é ensino, né? A gente tem o programa que é PPGR, né, que é de ensino e relações étnico-raciais. Então esse é o que está mais ligado ao campo da educação. Mas nós temos aí outros, né, de outras áreas e de outras unidades, né? Esse daí está mais ligado à unidade que é do instituto mesmo que eu estou ligada, né? Que é o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências. Isso, tá? E eu também acho que agradecer, né, esse espaço. Mas antes de encerrar, eu queria fazer só uma pergunta para o Wallace aí, né? Como estudante, Wallace, o que é que você acha hoje da universidade? Você já estuda lá há quantos anos? 2,5. Já está no 5º semestre, né? Porque lá a gente trabalhava com quadrimestre, aí fez a transição e agora estou em quadrimestre. Trimestre, né? Enlouquece a nossa cabeça. É por trimestre, no caso. Não, na época era, agora não, agora é quadrimestre. Quadrimestre, né? Não, era quadrimestre, agora é semestre. Agora é semestre, né? Isso, agora então é semestre. 2 anos e meio já está no 5º semestre, né? Qual é a sua opinião sobre a universidade? Não, a universidade, eu tinha um olhar totalmente diferente. Eu falava assim, gente, eu tô indo às cegas. Eu fui às cegas. Eu entrei na universidade às cegas, eu não conhecia muito do bacharelado em ciências. Me deparei, cheguei na sala e todo mundo que estava comigo na mesma época, a gente fazia online na época, a gente ficava assim, a gente tinha um grupo só da gente. Eu lembro que a gente conversava muito e a gente falava, gente, que profissional que a gente vai ser quando terminar? Que era essa pergunta. Só que a universidade, ela quer trilhar a gente para outro caminho. Eu percebi, enquanto estudante no bacharelado, que principalmente nesse dos ciências, que no decorrer do curso você vai se identificando com os cursos que já tem. A galera que se identifica com engenharia, ela já se identifica com engenharia, já pega os componentes ali, os optativos que vai ramificar ali pro segundo ciclo. E aí você já pega as optativas que vão se tornar obrigatórias no segundo ciclo, aí você já se adianta.
E é isso, você vai transformando, vai guiando, vai trilhando, né? Vai trilhando para o seu segundo ciclo. É importante falar também, vocês falaram da bolsa, eu sou estudante, bolsista da CNPq, trabalho com a professora Grazi. É muito importante falar também que a universidade oferece bolsas e que para os alunos que acham que a universidade vai ser uma coisa ali fechada dentro da sala, que você vai se remeter ali a chegar a estudar e chegar em casa estudar e ficar só naquilo, não é. A gente tem as práticas, a gente tem as viagens técnicas, que é muito importante. A galera da engenharia aí viaja muito, conhece muito das regiões, porque a gente, quanto engenheiro florestal, né, que é o segundo ciclo que eu quero trilhar, a gente tem que, quando a gente trabalha em clima, a gente tem que trabalhar toda a região, né? O todo, então a gente só aqui não consegue. Então a gente tem as visitas técnicas, que é importante, que aí a gente tem auxílios também para manter a gente nessa viagem. Então é interessante as pessoas saberem. E é bom esclarecer só essa questão da bolsa, né? Porque quem está em casa às vezes não entende. Ah, mas não é federal, não é pública. O que é a bolsa? Explica aí. A bolsa é para quê? A bolsa é o seguinte. Eu vou falar da CNPq. A que você tem. Isso, a CNPq. A CNPq oferta um tema. CNPq é o Conselho Nacional de Pesquisa. Isso. Ela entrega um tema. E ali todos os trabalhos selecionados têm que trabalhar naquele tema. O meu tema é voltado para os núcleos de evidências. Eu falo da implantação dos núcleos de evidências. E aí eu vou trabalhar no decorrer, a minha bolsa são de 8 meses, eu trabalho no decorrer de 8 meses fazendo a pesquisa sobre esse tema. E no final eu entrego um relatório parcial e tenho que entregar um artigo postado também. Só que a gente, é nesse momento que a gente se depara com aquela coisa assim, estudante, que você dá um choque de realidade, que você tem que ler bastante para entender do que você está falando, pesquisar e tal. Você vai ter contatos, vai conhecer pessoas. Gente, eu tive contato com uma professora da Universidade de São Paulo. Trocamos zap, conversamos, ela falou informações que não estavam no site do Neves da época dela. E ela me passou essa informação e eu tive que colocar lá também, porque eu tinha que dar datas. Também, com o nosso trabalho, a gente conseguiu que criássemos um núcleo dentro de Itabuna e Teixeira de Freitas, né? Que é o SESBA, o núcleo de evidências que está nas policlínicas. Ok. Obrigado, viu, Alisson, por ter vindo aqui ao programa. Por nada, eu que agradeço a todos vocês. Nossa, visibilidade é tudo para a universidade. Bom, vou voltar agora à professora aí. Professora, a senhora é Rose, professora Rose, né? Isso. Ela é a cidreira. Que é Rose também você, né? Rose Cidreira. Rosângela Cidreira. E aqui é Rosemary Santiago. Rosemary, né? Ok. Tem um barulho aqui no meu retorno. Tira esse retorno aí, por favor, gente. Bom, professora, muito obrigado por ter vindo aqui. Nós estaremos sempre à disposição, né? Não só para falar das práticas aí da Universidade Federal, mas para divulgar ações como essas aí de intercâmbio com a sociedade, que é muito bacana. Então, nós é que agradecemos, né? Acho que assim, essa oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre a UFSB, né? E fazê-la ser conhecida, né? Aí chegar até pessoas que ainda não tinham, né? Não tinham ouvido falar nela. Eu acho que é uma grande oportunidade mesmo e a gente fica aí aguardando, né, outros momentos de poder divulgar, né, as diferentes Estaremos sempre à disposição atividades. Aqui, viu? Toda atividade que tiver lá, quiser divulgar, viu? Você ótimo. Que é professora e hoje técnica da Universidade Federal, muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Estaremos sempre à sua disposição. Gente, eu não posso deixar de agradecer aqui uma pessoa extremamente especial, né? Antes eu gosto de o Wallace, você, todo mundo, obrigada por receber a gente, mas ao Deraci, né? Agradecer a ele pelo carinho, tá? Conheci ele há pouco tempo, porque eu fui apresentar um livro no Centro de Cultura, um livro que eu tenho sobre Jorge Amado e Euclides Neto, e aí nós nos tornamos amigos, né? Agradecer a ele pelo carinho.
Um abraço para a Daraci. Um abração sempre vem aqui no para programa. Maravilhoso. Uma pessoa bacana e realmente um amante da cultura, né, Ilhéus? Muito obrigado a vocês, uma boa tarde. Estaremos sempre à disposição. E vou lá visitar a universidade, vou conhecer, vou lá com a Antonieta. Vamos fazer uma visita lá, é isso aí. Obrigada pela presença de vocês, muito importante, é interessante que é para toda a comunidade saber que aqui tem a Universidade Federal, fica aqui pertinho, não é longe, vocês precisam conhecer. E saber que existe, que é muito importante. Obrigada pela presença de vocês e pelas informações. É isso aí, gente, um abraço. E como eu digo, a universidade é um vetor de desenvolvimento para a sua vida, né? Não existe outro vetor aí. E é bom também que estimula essas crianças, né? Já pensando no futuro, não é isso? Tem que saber que o futuro está aqui, pertinho da gente. É isso aí. Bom, mudando de assunto agora, já estamos chegando ao finalzinho do programa, Toné. Eu queria destacar aqui um assunto que foi tema ontem dos principais meios de comunicação, que foi uma denúncia publicada pela Folha de São Paulo em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Segundo essa denúncia da Folha de São Paulo, o Alexandre de Moraes, a gente já tinha denunciado isso aqui, né? Até antes da Folha, lá atrás eu já dizia, olha, tá tudo errado. Como é que o TSE está pegando provas e prendendo pessoas, condenando pessoas, inelegendo pessoas, como foi o caso de Bolsonaro, e misturando com o processo do Supremo Tribunal Federal, onde parece o inquérito do fim do mundo, que nunca termina, né? Tudo era envolvido ali com assumindo tudo. Diversos papéis. Né? Assumindo diversos papéis. O ministro Alexandre de Moraes é o delegado, é o promotor, é o advogado, é a acusação. Ele julga, ele condena. Congressista. Ele é tudo, né? Ele determina prazos para o Congresso. Legisla, faz tudo. Que negócio é esse, né? Mas, enfim, precisou um veículo de boa repercussão no Brasil, que é a Folha de São Paulo. De conceito, né? De bom conceito. Diga-se de passagem, um pouco tarde, né? Porque tudo isso que o jornal está denunciando agora veio à tona devido a um vazamento de uma gravação. Inclusive, a gente tem esse áudio aí, Rafa, tá aí no seu Instagram. Eu queria que você passasse esse áudio aqui para a gente ouvir. E foi uma conversa entre um funcionário... Um assessor de gabinete dele. Assessor de gabinete dele, né? E um outro, pessoa que é um juiz, inclusive, que foi cobrado, né, pelo Alexandre de Moraes para fazer um laudo técnico sobre determinadas pessoas. E essa pessoa estranhou. E essas pessoas de origem bolsonarista, diga-se de passagem, né? Não, as pessoas que foram perseguidas. Né? Exatamente, é isso que eu digo. Ele queria a urgência nesse relatório. Mas essas pessoas que vazaram esse áudio são pessoas técnicas, que estão nesse áudio aí, que trabalham... Que vazaram, mas o alvo são bolsonaristas, não é isso? O alvo era o Paulo Figueiredo, que é neto do general Figueiredo, falecido. Que foi presidente da República da ditadura militar. Foi quem fez a transição, inclusive, para a fase, né, que a gente fala democracia, que na verdade a gente ainda não tem uma democracia plena, né? A prova disso é que o Alexandre de Moraes deitou e rolou aí, ficou por isso mesmo. Até agora... O Figueiredo foi o último presidente militar, não é? Foi o último. Foi a transição ali para a fase, né, de democracia. O Paulo Figueiredo foi exilado nos Estados Unidos, né? Teve outro jornalista também, que é o Constantino, que foi exilado lá. Rodrigo Constantino. Teve seu passaporte cassado por Alexandre de Moraes. E aí eles entraram com ação no Congresso americano, Toné, que está fazendo um processo à parte. Né? E talvez isso tenha levado aí a Folha de São Paulo hoje denunciar através desse áudio. Não sei se o áudio está aí para a gente ouvir. Então vamos ouvir esse áudio aí já, para que você que está assistindo tenha ideia de como partiu essa denúncia, né? A casa está caindo, Xandão. E ontem eu estava vendo, rapaz, o ministro do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, ele raspou a cabeça igualzinho, está imitando Alexandre de Moraes. A diferença é o óculos que ele usa. Acho que não. Tá com áudio aí já, Silas? Lá na Venezuela tem que apresentar as atas. O cara já se proclamou presidente antes das atas. Olha aí o áudio. É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe?
ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses 3. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, por isso eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Que aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero, o que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente. Mas o que você disse, o que já tem, é suficiente. Ex-procurador-geral da República, procurador-geral não, ele promotor, né, no caso da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que já saiu do cargo há muito tempo, foi candidato, foi eleito com 2 milhões de votos e foi cassado. Né? Foi eleito pelo Paraná. Segundo ele, esse escândalo que está acontecendo aí através dessa gravação é muito pior do que aquele vazamento da Lava Jato que foi parar num site... Que deu origem a tudo, né? Que deu origem à anulação de todas as condenações. Prendeu inclusive o presidente atual, né? Pois é. E levou para cadeia o presidente atual. Não, a Lava Jato. O vazamento da Lava Jato tirou Lula da condenação, né? Tirou todo mundo ali da cadeia. Foi esse argumento que o Supremo Tribunal usou para descondenar todo mundo. Então, segundo o Deltan Dallagnol, isso vai abrir um precedente, né? Para, inclusive, descondenar o Jair Bolsonaro, que hoje está inelegível. Então, muita coisa vai ser apurada. Os senadores da direita estão cobrando do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que no mínimo, convoque o Alexandre de Moraes para falar sobre esse tema e que se apure isso para que se puna o Alexandre de Moraes. Ouvi ontem também um outro jurista de Brasília, que inclusive foi também punido e perseguido pelo Alexandre de Moraes, e ele disse que o Alexandre de Moraes será preso. Estão pedindo o impeachment dele. Não, mas ele vai além. Ele disse que o Alexandre de Moraes será preso. Eu não sei baseado em que critério, entendeu, Barbosa, que eu não entendo isso, sabe, esses termos jurídicos aí. Não entendo isso. Mas estão pedindo o impeachment dele. Eu não sei ele como membro judiciário, o impeachment é o seguinte, por que impeachment? Porque o ministro do Supremo, Toné, quando ele é colocado lá no cargo, ele só sai quando está acima dos 70 anos para se aposentar como Ou então quando morre, né? Ou então quando morre. Então qual é a maneira de tirar um ministro de lá se ele estiver errado? É através do impeachment feito pelo Senado, porque o Senado é que coloca, o Senado é que tira. Só o Senado tem um poder para tirar um ministro. Porque para ele estar lá tem que ter aprovação do Congresso. Do Senado. Né? Do Senado. Do Senado. A sabatina é feita no Senado, pelos senadores. E o senador é que pode tirar também o Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro da Suprema Corte. Pelo menos é a legislação atual. Mas como todo mundo tem rabo preso, tem medo do STF, né? Dizem que o Rodrigo Pacheco não colocou esse pedido de impeachment já há algum tempo que vem sendo pedido pela direita, porque o Rodrigo Pacheco tem um escritório de advocacia, muito famoso em Belo Horizonte, que defende a Vale do Rio Doce, que foi envolvida naquele problema lá da matança, né? Brumadinho matou famílias ali, famílias. Então, essa causa da Rio Doce está no Supremo Tribunal Federal. E quem é o advogado? A família do Rodrigo Pacheco, e ele próprio é advogado. Então ele não está atuando no caso diretamente, mas atua nos bastidores, porque o escritório é dele e representa bilhões, não é milhão não, bilhões essa causa. Então é muito dinheiro que está em jogo e ele não quer bater de frente com o Supremo. Dizem isso, né? Quem diz... até porque, Barbosa, nós estamos há pouco tempo dele, porque ele quer deixar o sucessor dele. Já vai ter eleição ano que vem. Exatamente. Porque vai ter mais 2 anos aí, né? A eleição para presidente para a mesa, né? Do Senado. A eleição do Senado e da Câmara de Deputados se dará em dezembro desse ano. Em janeiro já teremos um novo presidente do Senado e um novo presidente da Câmara. Exatamente. Então tem muita fala aí sobre isso, tem muito senador denunciando o Rodrigo Pacheco.
Uns estão dizendo que ele quer que o Lula nomeie ele também numa vaga do Supremo, outros dizem que ele não vai sair mais a senador, está querendo ser governador de Minas. Tem muita conversa, né? Muita conversa e muito interesse, muito né? Muito interesse em jogo e muito interesse. dinheiro em jogo, né? Porque hoje a política quem manda é o dinheiro, né, Toné? Infelizmente. Aliás, quem tudo, tem né? a unha maior sobe na parede. Né? Pois é. Nós já tivemos a fase aí do alagoano Renan Calheiros mandando no Senado, mandando, desmandando, né? Safadinho, hein? Ficou anos e anos no poder, né, Toné? Sarney também. Agora pegou é o a avião vez. da FAB e foi fazer implante no cabelo dos Estados Unidos. É brincadeira, viu? Agora teve aquele caso da amante dele também, gente. É muita coisa feia, né? Agora é a vez do Rodrigo Pacheco, até dezembro pelo menos, né? Só. De dezembro em Aí diante acaba. a gente vai ter outro comando na Câmara e no Senado. Inclusive no Senado, perdão, no Senado tem um candidato da direita, que quer ser presidente do Senado e promete que, se for presidente, vai botar todos os impeachment na mesa, tirar da gaveta. Vamos ver. Veremos, né? Como diz o outro, veremos sinais. Vamos né, aguardar. Bom, tem uma nota aqui também, uma notícia aqui que eu quero dar, Toné. Eu estava vendo aqui um comentário na internet também. Bom, nós vamos ter também, nessa denúncia aí, Toné, muitas revelações, viu? Muitas revelações. Deixa eu ver aqui uma notícia interessante aqui. Está no Jornal à Tarde de hoje, Toné. E eu gostaria de falar sobre essa notícia aqui. O pai do provável assassino da delegada, né? A gente tem que dizer assim porque ele ainda não foi condenado, então a gente não pode dizer que ele é o assassino. É suspeito. Mas né? ele já é réu, confesso. Porque ele já confessou, não é nem suspeito. Ele confessou que botou o cinto de segurança na garganta da moça e asfixiou. Então, na linguagem popular, gargueilou. Ele é um réu, confesso. O pai do suspeito de matar a delegada, ele trabalhava no hospital e contratou o filho dele como estagiário médico, sem ser estagiário e sem ser médico. Ele não era médico, ele era estudante ainda. Estudante. Mas trabalhava como médico, né? Então cometeu um outro crime, charlatanismo, né? Ele não era médico. O pai de Tancredo Neves, Feliciano de Arruda, o homem que confessou ter enforcado até a morte a delegada Patrícia Neves Jacques, foi desligado do hospital onde trabalhava no município de Cunha. Arilton Feliciano teria sido demitido por ter utilizado a unidade de saúde para estágios irregulares do filho. A informação foi publicada pelo portal G1 e confirmada pelo jornal à Tarde. E o filho dele trabalhou no hospital em 2022, 2 anos atrás, né? Sem revelar detalhes, o Hospital Português de Euclides da Cunha informou que o médico foi desligado imediatamente após a unidade de saúde descobrir esse fato. Ele cometeu o quê? Falsidade ideológica? Falsidade ideológica também, porque quando você diz que é médico ele sem assumiu a profissão sem ser. Além de charlatanismo, né? Que é querer curar as pessoas, trabalhar numa coisa que ele não era médico. Outra coisa, viu, Toné? Veio à tona também um outro crime dele, com outra mulher, antes da médica. Ele tem várias passagens. Tem outras passagens por delegacia, né? Então, agora, rapaz, me surpreende uma delegada que hoje trabalha, né, com... E ela, por incrível que pareça, né, ela trabalhava na delegacia de atendimento à mulher, na DEAN. Pois é. Santo Antônio de Jesus. Uma mulher que anda armada, poderia dar uma voz de prisão, ela poderia prender. Ninguém sabe se ela lutou, não imagino. Então ele deve ter dado algum remédio, alguma coisa a ela. Uma droga. A mulher apaixonada, Toné, ela se transforma, ela se derrete, porque ela poderia ter dado voz de prisão antes mesmo de sair com o carro com ele, ou até dentro do carro mesmo, né? Que força descomunal esse cara tinha para dominar essa mulher armada, porque uma delegada não anda desarmada, mesmo a paisana ela anda armada, no carro dela, né? Então é uma coisa assim estranha, até me perdoe aqui o sorriso, né? Não estou sendo cínico não. Depois para ele pegar, isso foi no cinto de segurança até... Pois é, quer dizer, uma delegada é preparada na academia de polícia para dominar qualquer bandido, né? Ela passou por algum treinamento, né?
Claro, ela tem treinamento para desarmar bandido, né? Qualquer policial. Defesa, autodefesa. Autodefesa, né? E até para investir contra uma pessoa, para dar ordem de prisão, prender, ela tem esse treinamento. Qualquer delegado tem. Inclusive eu ouvi aqui essa semana o Roberto José, que é policial também, passou pela academia, e ele vai dizer aqui que com certeza tem. Olha, já estourei aqui o horário. A gente tá batendo papo aí, esquecendo. Estourou o horário, mas a gente está informando ao público. Está esperando. Thaís está chegando aí, gente, com um programa Alerta Cidade. Hoje tem uma entrevistada especial aí, viu? Uma nutricionista. A gente vai ver aí, prestar atenção, que vem muita coisa boa aí. Toné, uma boa tarde para você. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Boa tarde a todos, até a próxima.